Você sabia que a cada 24 horas, 8 mulheres sofrem violência no Brasil? E que em 2024 foram mais de 258 mil casos de violência registrados e 778 mil casos de ameaça registrados na justiça brasileira. Sabia disso? Dados fortes e impactantes. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar nesse programa hoje, nesse episódio. Eu sou o Gui Ferreira, nós somos o Mais Um Podcast. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. Vamos bater esse papo, trocar essa ideia. De Petrópolis para o mundo, vem com a gente. E, senhoras e senhores, na nossa mesa hoje, representando o escritório da Vasconcelos Oliveira e Silva, acertei? Preciso. Senhoras e senhores, o doutor Bernardo Oliveira. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Bernardo, que bom que você está aqui. É um prazer te receber aqui hoje. E vamos falar muito sobre advocacia, sobre o direito, sobre justiça. Vamos. E sobre violência doméstica. Um assunto muito em voga e muito necessário nos dias de hoje. Né? Acho que questões verídicas, factuais, exageros. Muitos. Eu vi um dado interessante, na verdade não foi um dado, né? Foi um comentário falando sobre o que é fato e que impacta a justiça de uma forma geral, e aí eu estou falando a justiça enquanto operacionalidade, ou seja, administrar aquilo que entra para colocar aquilo em fatos práticos a favor da população brasileira. Sim. E aquilo que não é, de fato, algo real, mas que impacta e vira trabalho, tanto para a Polícia Civil, Sim. quanto Para o Judiciário. Sim. E nós vamos falar sobre isso e muitas coisas mais. Bernardo, vamos começar pelo começo. Tá chegando mais um cafezinho aqui pra gente. A gente já tá tomando um chazinho aqui delicioso aqui do estúdio. Para acalmar os nervos. O Wallace, o nosso menino preferido, nosso garoto lindo, maravilhoso, charmoso. Ele que está com o cabelo muito bem cortado hoje, a vestimenta muito bem ajustada. É um rapaz muito, muito alinhado, muito querido, muito estiloso. Também, por que não dizer, muito talentoso. Temos. O café já vem servido hoje, gente. Coisa maravilhosa. Eu aproveitar aqui para fazer o nosso agradecimento, Bernardo. Você conhece bem Delícia a cafeteria delas. Delícias Delas, aqui do Shopping 608. Ó, o foco nela, ó. Delícias Delas, que são as meninas do café aqui do Shopping 608. Fica na Galeria Central. São 3 galerias do Shopping 608. Inclusive, venha conhecer o Shopping 608. É uma grande oportunidade de você trazer negócio para cá, trazer o teu escritório para cá, tua loja para cá. E após uma grande reformulação, o shopping está crescendo bastante, está com uma cara nova, uma cara muito legal. E acho que é um grande espaço. Vamos investir aqui para negócios surgirem e crescerem. Né? Isso aí. E as meninas são maravilhosas, elas estão aqui já com a gente, nossas parceiras há mais de um ano, e com cafezinho, com biscoitinho que elas mesmas fazem, produzem. Esse biscoitinho que você nunca comeu no café delas, certamente, nunca. Mas aqui você vai comer e vai comer à vontade. Ó. Maravilhoso. Um beijo para as meninas, Ju, Luana, para a tia e para o Wallace também, que é da família e também está com a gente nessa brincadeira. E vamos de cafezinho. Vamos. Então vamos lá, Bernardo, fala pra gente um pouco de você, da tua trajetória no direito. Meu nome é Bernardo Oliveira, como você já falou, sou nordestino, mas moro no Rio há 1000 anos. Você é de onde, no Nordeste? Eu sou de Ceará. Ceará, terra boa, terra dos comediantes. É, isso aí mesmo. E só cresci aqui no Rio, vim morar no Rio, tinha uns 10 anos de idade. Me formei em São Gonçalo. E aí a minha esposa, a gente estava morando em São Gonçalo é uma loucura, né? Tiro porrada e bomba todos os santos dias. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói. E o quê? Curto os bailes do Rio. E aí a gente decidiu vir morar aqui em Petrópolis, estou aqui desde 2018. Você casou lá? A gente começou a morar... Ela é de lá mesmo? Não, ela é daqui. Ah, era de Petrópolis. Conheci ela na Lapa. Oh, essa história dá um filme. Conheci na Lapa e vamos fazer esse filme aí, ué. Ela veio... E aí vim morar aqui e acabei que... atuando, logo peguei minha carteira e frequentando a OAB, conheci meu sócio, Daniel Vasconcelos, e a gente abriu o escritório. Porque ele não está aqui com a gente hoje? Ele tá preso na prefeitura. Ele tá com preso, violência na prefeitura, mas em processo. Ele está trabalhando agora como assessor jurídico lá na Secretaria de Turismo. Bacana.
E aí não tem mais vida, não. É Não verdade. consegue mais sair de lá. Foi bom conhecer você, ainda que virtualmente. Um dia a gente vai se encontrar presencialmente. Grande abraço. Vamos marcar. Isso aí. E a gente tá aí. As coisas começaram a acontecer. Começamos a acontecer, assim, abrimos escritório ali naquela loucura final de 2019 com o início de pandemia. Pegamos toda a pandemia, graças a Deus crescendo. Depois a tragédia de 22, a gente estava no meio de tudo. Que o nosso escritório ficava ali na Alfredo Chilique. Acho que no meiozinho, entre o Morro da Oficina, o Chácara Flora, Vila Felipe, a gente ficava ali no meio. E aí pegou toda aquela situação muito difícil ali das chuvas, e a gente foi conseguindo se erguer, né? Aí agora a gente está aqui no 608. Bacana. Bom demais. E para a gente já ir migrando um pouco para o tema, números fortes, né, cara, que o Brasil tem. Eu não tenho conhecimento se fora do Brasil é uma tendência mundial, né? Cara, você vê 8 casos de cada 24 horas, 8 mulheres sofrem violência, né? E aí, nesse caso, violência de uma forma geral. E aí já vai a primeira pergunta, né? Primeira dúvida que acho que o povo tem no geral. Quando a gente fala de violência, o ser humano normal, do lado de cá, a gente pensa violência com porradaria. Sim. Tapa na cara, Sim. arranhão, Sim. soco, porrada e bomba. Machucaram. Mas, em termos legais, em termos jurídicos, não é só isso. Não. Né? Não, o que caracteriza violência do ponto de vista legal? A Lei Maria da Penha, a 11.340, ela define violência doméstica como vários atos. São vários tipos de violência que podem acontecer dentro da violência doméstica. Então, assim, a gente tem a violência física, que é isso, é bater, é dar um soco, é chutar. Né? A gente tem a violência psicológica, violência moral, sexual, né? Econômica. Econômica? Econômica acontece quando o cara proíbe a mulher de usar, por exemplo, o dinheiro dela. Ela recebe, vamos dizer que ela... cartão de crédito aqui só quem tem sou eu que mando. Ainda que ela trabalhe. Ainda que ela trabalhe. Ou então ele que mantém a casa. E ele proíbe ela de por exemplo, comprar uma roupa. Que doideira. De ter uma joia. Ou então tem a joia, não permite ela usar. Então, assim, é o controle econômico financeiro sobre a vida dela. Que loucura, cara. Que gera um dano psicológico enorme na mulher também. Porque, e acaba desencadeando uma segunda violência que seria psicológica. Na minha visão, todas elas estão interligadas. Mas a que mais permeia todo o problema é a psicológica. É a psicológica, né? A psicológica é a mais destrutiva. Muito mais destrutiva. E ela pode desencadear em caso de depressão. Sim. E aí levar para um outro lado. Suicídio. E aí, assim, a gente vai pegando dessa, sabe? Tem histórias muito tristes. Sentido. Histórias muito tristes. Porque muitas vezes a dependência emocional é o que gera a continuidade das agressões. E, inclusive, é a piora. Né? A gente fala muito sobre o ciclo da violência doméstica. Que existe que é isso? O ciclo da violência doméstica foi um ciclo criado, estudado psicologicamente e socialmente para demonstrar como que a violência doméstica tem sua continuidade. Como ela inicia, como ela vai continuando e como ela volta para o início novamente. Então, assim, ele começa sempre aquilo. A mulher conhece o cara é um príncipe, né? Pô, te adoro, te amo, toma aqui um presente, o ápice do amor. É aquilo, é a paixão, né? E aí vão morar juntos, ou então como namorado e tudo. E aí o cara chega naquela fase que ele começa a mostrar o que ele faz. Ele xinga, ou então assim, de vez em quando ele tem uma brincadeira mais... maldosa, que foge do amor ali. E isso vai seria evoluindo. tipo um segundo estágio. O segundo estágio, isso aí. E isso vai evoluindo até o momento que ele chega, que é o estágio ali da explosão, né? Que ele vai lá e espanca ela. Que aí chega que de ele vai lá fato. e fala, vou te matar. Entendeu? Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. E tá sempre atrelado a uma condição dessa. Sim. Faça isso, se você não fizer isso. Pode ser também, ou então só pelo controle mesmo. Só pra ter a mulher como objeto do uso dele. Eu quero fazer abrir um breve parênteses, tá? Porque acho que, cara, qualquer assunto que a gente entrar aqui, a gente vai ficar 10 horas. Com certeza. Que são, de grande curiosidade, de grande interesse das pessoas.
Mas tem um parêntese que eu quero abrir, que é o seguinte. Há os casos onde há violência, mas é um ciclo diferente, porque a gente está tratando de uma pessoa com um quadro de psicopatia. Mas você fala da vítima ou do agressor? Do agressor. Tá. No caso de uma pessoa psicopata, e aí eu nem estou dizendo homem ou mulher, né, mas psicopata no geral, eu acho que talvez, né, eu não sou especialista, mas eu acredito que ele possa fugir desse caminho, porque é um cara que ele possui uma questão cerebral. Tá aí um episódio que eu quero fazer aqui, que é para falar sobre psicopatia, né? Psicopata, no geral, para a galera que está assistindo a gente. Existe um percentual, que eu não vou entrar agora para não correr o risco de errar, de pessoas no mundo que são consideradas psicopatas, em graus diferentes. E o psicopata, de uma forma bem brusca aqui, que me perdoem os especialistas da área, é aquela pessoa que ela não mede consequências para seu objetivo final. Não mede seus atos. E aí, fedeu tudo. Eu acho que até para análise jurídica. Até se chegar com a clareza de decisão de, cara, peraí. E aí eu estou falando aqui pensando na cabeça dos advogados, na cabeça da promotoria, na cabeça dos juízes. Cara, peraí. Esse cara é um psicopata. Essa mulher é uma psicopata. Esse caso foge ao tratamento normal, que foi um estresse, que foram situações que foram sendo geradas e acumuladas até chegar naquele ponto ali. E o cara foi, ou a mulher foi, colocando para fora os seus atos de violência ou o seu comportamento violento. Agora, quando é um caso de psicopatia, ele é difícil até de se acompanhar, porque, cara, ele vai fugir o caminho natural das coisas, né? Mas vou te falar que sabe o que acontece? Tudo bem, a questão da psicopatia, e aí descobrir isso, né? E mesmo que seja já no processo judicial, você tem meios ali, por estudos sociais e psicológicos, descobrir isso. Sim. Né? Você tem como descobrir isso judicialmente, levantando todos esses dados, até porque a pena é diferente. Ele vai sofrer outra sanção se for comprovado que ele tem ali um problema psicológico, alguma doença que ele não pode conviver em sociedade por conta dessa doença. Então, assim, o caminho existe para isso. Mas sabe qual é o grande problema dentro dessa questão? Que aí a gente consegue enxergar. Quem está muitas vezes dentro desse ciclo aqui que eu expliquei, que está dentro da violência doméstica, ela não consegue enxergar. É verdade. E aí ela não consegue enxergar que aquela pessoa é psicopata, narcisista. O narcisismo é uma coisa que inclusive tá hoje está explodindo, todo mundo narcisista, toda cara. hora chega essa história do narcisismo. Então, assim, a gente fica preso nessa situação. Porque a mulher está tão debilitada e tão dependente emocionalmente, financeiramente daquele homem ou daquela mulher. Sim. Porque, pode ser de mulher para mulher também. Pode. Né? Que você fica... Ela não tem para onde ir. Então, a gente já teve casos que a gente conversando com a pessoa sobre outro assunto, a gente chegou no momento que enxergou que ela estava passando aquela violência. Mas ela enxergava? Não. E aí como que a gente... Assim, a gente costuma falar que a gente trabalha ali como psicólogo, às vezes, conversando com as pessoas, mas nós não somos técnicos né, para isso. A gente tem uma cadeirinha lá de psicologia na faculdade, mas nós não somos técnicos para isso. Porém, sempre a gente tem o poder de conversar, de entender, de enxergar o que aquela pessoa está vivendo. E ainda que a função de vocês seja muito trabalhar com o que há na lei, né? Vocês são especialistas em pessoas. Sim, e lidar porque com pessoas. A gente tem que enxergar o caso, muito, né? Eu costumo... Perdão, tenho te interrompido. Eu costumo dizer muito o seguinte, eu sou marqueteiro, então eu falo muito sobre marketing. No final do dia, o teu negócio, o meu negócio, o negócio do Hugo, o negócio das meninas, é sobre pessoas. Sim. No final do dia, Sim. Quando você para e olha o balanço do teu negócio aquele dia, quem você atendeu, que casos você resolveu, que casos você tocou, que casos você entrou, que cliente que entrou, que cliente que saiu, é sobre pessoas.
Sempre. Então, entender sobre pessoas é fundamental. Fundamental. É fundamental. Necessário. É necessário nos dias de hoje. Para que, primeiro, você tenha efetividade no teu negócio. Segundo, você tenha sucesso no objetivo da tua função, Sim. né? Que no teu caso pode ser estar defendendo, pode ser tá sendo a parte que está, como é que se diz? Posso estar ali como um assessor jurídico. Como assessor jurídico, como, enfim. É sobre pessoas, né? Então, entender sobre pessoas e essa sensibilidade de entender o lado humano vai te facilitar e vai te auxiliar para conseguir a coisa que a gente medir vai aprendendo, assim, porque na faculdade a gente não aprende isso. Não. Né? Eu costumo até brinco, na faculdade a gente aprende a ler o vade-mecum e pronto. Mas, seja assim, feliz. E seja feliz. Ó, se vira, passa na OAB e se vira. Isso aí. E a coisa que eu costumo falar no escritório que é a mais difícil é lidar com pessoas. Muito difícil. Porque você tem que entender os sentimentos da pessoa, se colocar no lugar dela, enxergar a perspectiva dela. Porque às vezes eu tenho uma perspectiva e essa perspectiva para mim não abarca a situação que aquela pessoa está vivendo. Mas quando eu consigo enxergar a possibilidade de entender minimamente o sentimento que aquela pessoa está tendo, eu consigo me colocar no lugar dela e eu consigo trabalhar muito melhor. Sim. Seja em qualquer área do direito. Porque aí a gente fala muito que o direito é trabalhar com dores, né? Sim. É entender na conversa com o cliente, olha, qual é a tua dor? Para eu entender realmente. Exatamente. Porque às vezes tem aquele cliente que ele chega e ele quer ganhar dinheiro. Exato. Tem o outro cliente que ele chega, ele quer prejudicar de alguma forma aquela pessoa que fez alguma coisa com ele. Sim. E aí a gente tem que entender isso. Sim. Porque estratégias são tomadas de formas diferentes, de acordo com o que o cliente entende o que é melhor para ele. Com certeza. E nessa área é muito doloroso, às vezes, se colocar. Porque a cliente, ou às vezes o cliente também, a família, chega com uma carga emocional muito pesada. Muito forte. Muito. E aí tu tem que estar ali, tu tem que ouvir. E ao mesmo tempo tu tem que ser direto. Tu tem que ser duro. Porque, olha, a pessoa quer tomar uma decisão que é totalmente emocional. A gente fala, não, olha, para. Exato. Nesse momento você tem que agir com a razão. Difícil, mas... Eu vou dar um retorno aqui de um caso particular que eu estou vivendo, né? Estou passando por um processo de divórcio natural. Muitos seres humanos, muitos brasileiros passam por isso. E aí, conversando com os advogados, né? E aí, com um grande amigo, deixar um abraço para ele aqui, o Adilson Clô, lá da Defensoria. Ele chegou e falou assim, Guilherme, cara, vara de família tem mistério. Divórcio é simples. Sim. Cada um tem direito à metade daquilo que foi conquistado junto. Ponto. Agora, daí até essa definição final, é um jogo psicológico das partes. Quem tiver mais sangue frio, sim. E aí entra um jogo também, né? Cara, e aí quem ceder antes. Sim. Né? Se alguém tiver mais sangue frio, vai até o final, querendo sua parte ou algo mais. Sim. Ele falou assim, cara, mas todos os casos que passam aqui é isso. É isso. É diferente de um outro caso, a não ser que tenham muitos bens envolvidos, né? Que sejam um casamento de pessoas muito ricas e tal, muito milionárias. Ainda não cheguei a esse ponto. Vou chegar lá, senhor. Mas, cara, fora isso, é muito isso. E aí a carga emocional pesa. Pesa. Porque às vezes eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo assim, ok. Sim, eu vi a própria juíza falando isso, né? E aí a juíza, olha, sim, eu entendo que você queira, mas hoje ou há um acordo ou meio-meio. Acabou. É o que eu falo. E é muito isso, né? Eu falo assim, olha, que a gente costuma no escritório, a gente tem uma prática muito conciliatória. Então, assim, desde o início do escritório, a gente sempre buscou conciliar. E desculpa te interromper. Cada escritório, ele acaba tendo uma personalidade um pouco diferente nesse fato? Com certeza. De inclinar, cara, não, eu prefiro evitar um embate. Não, eu gosto do embate. Tem, lógico. O outro, não, eu quero a porradaria, eu quero chegar lá na frente do juiz e fazer, isso daí, eu prefiro resolver aqui no escritório e depois a gente só pede para homologar lá. Ou então, eu quero brigar. Tem gente que é assim, né? Só que aquilo, se a gente for partir para uma situação, na minha visão, mais lógica, mais econômica, sim. Tanto questões de tempo
com questões financeiras, a melhor coisa é conciliar. Uhum. Um divórcio. Dependendo se tiver briga, alguma coisa vai durar aí 1 ano, 2 anos. Dependendo da vara que cair, pode durar mais. Se tu faz um acordo, pede uma homologação ali, se tiver tudo transparente... Tudo certinho, tudo encaminhado. 1, 2 meses, tu tem uma sentença homologatória e já resolveu, cada um vai seguir sua vida. Entendeu? Existem situações... Acaba sendo uma economia tanto emocional quanto de estresse, né? Sim, e só que aquilo... Por exemplo, eu tive um caso que, como eu participei, assim, posso falar, não vou citar nomes e tudo, mas o meu cliente era da igreja. Inclusive, queria deixar um abraço pro pastor. Sacanagem. Era da igreja e, assim, as pessoas da igreja estavam meio que se afastando dele por conta disso, porque ainda estava em processo de divórcio e eles sentiam, não sei o porquê, que aquilo ali não era uma coisa boa, que... religião é complicado. E ele cresceu naquele local. Então, assim, ele se sentia muito mal. E um processo que dura 1 ano e meio. Então, assim, é 1 ano e meio de sofrimento dentro daquele... Né? De um ambiente que é um ambiente comum dele, sim. Um ambiente, né, e onde é uma ele tem coisa conforto, que muitas vezes esteio. tu vai sentar lá e, olha, vamos sentar aqui. A gente chama o pessoal no escritório. Olha, tem uma casa, um carro, tem 200 mil reais na conta. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Vamos compor aqui, como adultos? Tem 200 mil na conta? Vamos botar. Pera aí, vamos entender essa parte. Eu não sabia disso. Tô dando um exemplo. Mas claro. é muito difícil isso acontecer. A gente consegue porque a gente sempre tenta buscar isso. Porque é mais econômico. Pra gente também, eu não quero ficar 3 anos no mesmo processo. Tenho que fazer 3, às vezes até mais audiências, sabe? Porque... a picuinha, às vezes, fica crescendo, e aí daqui a pouco vira uma violência doméstica. Né? A gente, às vezes, fala lá no escritório que é o kit, que é assim, vem o divórcio, aí vem guarda quando tem filhos, vem a visitação, né? Que agora a gente chama convivência. Tem isso? E alimentos. Só que aí começa esse bololô, briga pra cá, vira o quê? Acaba na 105 ou na 106. Violência doméstica. Porque... De uma parte ou de outra, né? E tu até falou de um dado da questão da ameaça. A ameaça é muito fácil de se configurar. Por quê? A gente tá bebendo aqui, vamos dizer que a gente tá num bar bebendo, nós somos amigos, eu falo assim, pô, vou te dar uma coça, pô. Isso daqui, tu se sentiu ameaçado? Não. Então não configura uma ameaça. Mas o homem chega pra mulher e fala assim, ó, tu vai ver. Eita, desculpa. Era uma vez um cafezinho. Era uma vez um cafezinho. Tu vai ver. Esse tu vai ver, cara... Configurou uma ameaça. Configurou uma ameaça. E aí a gente já cria um problema gigantesco. Eu nem ia entrar nesse assunto agora, mas já que você tocou nesse assunto... inclusive a gente teve um episódio aqui, fica a dica para quem estiver nos assistindo, sobre Lei Maria da Penha. Foi dividido até em 2 partes, que ficou muito grande o episódio. Com a capitã Andy Paquela. Conheço. Maravilhosa. Um beijo, Andy. Saudade de você. Vamos fazer um outro episódio em breve. Vamos marcar esse episódio juntos, hein? Vamos fazer chegou a fazer palestra lá na OAB o ano passado. A gente fez o mês Ela é maravilhosa. Da violência doméstica lá. Muito legal. E aí, foi bom que a gente não entrou tanto nesse âmbito, porque senão a gente ia mergulhar e não ia sair mais. Mas me deu um insight aqui para eu tocar no seguinte assunto, que eu já esqueci, TDAH, e deixa pra lá. Acontece. Mas deixa eu ver se eu consigo lembrar. Você falou sobre... tá. Não sei se era isso, mas me deu essa questão aqui. A gente fala muito sobre violência, né? 8 mulheres agredidas em menos de 24 horas, esses são os números do Brasil. A gente fala muito da violência da mulher, tanto física, tanto emocional, e não se fala da violência do homem. Mas a mulher, principalmente o movimento feminista, combate muito isso, a questão de que mulher é o sexo frágil. Não é. Né? Mulher não é o sexo frágil, mulher tem direitos iguais, etc. E a gente concorda com tudo isso. Mas na hora que a gente fala sobre violência,
todos os dados que a gente vê sobre registro, e aí tem um dado de uma pesquisa, onde diz que 11,8% das pessoas entrevistadas declararam ter sofrido algum tipo de violência nos últimos anos. 11,8% de homens. Entendi. E 12,4% eu achei muito próximo, muito perto. Eu até queria confirmar aqui os dados de onde vem, né? Porque, assim, a gente fala da violência da mulher, não fala da violência do homem. E aí, eu quero apimentar essa história com a seguinte questão. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui rápido. Olha só, um dado interessante, vindo de um portal português, que diz o seguinte: 1 em cada 4 vítimas de violência doméstica é homem. Mas Brasil ou Portugal? É de um site português. Entendi. Deve ser de lá. As mulheres brasileiras são mais vítimas do que os homens durante brigas de casal, naturalmente. Até porque o homem, geralmente, a gente pode pegar um casal onde o cara seja muito esmirrado, muito pequenininho, a mulher gigante. Sim. Mas na maior parte das vezes o homem é mais forte do que a mulher fisicamente. Sim. A porcentagem de mulheres que agridem os parceiros é de 14,6%, enquanto o relato de homens que batem no sexo oposto é de 10%. Da onde isso, gente? Da Folha, mas é muito velho. É da Folha, mas é velho. Puta, quem mais mata no Brasil? Nós já fomos lá na frente, ó. Não vamos lá para esse ponto, não. Segundo o IBGE, data Senado aponta que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. E 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª pesquisa. Dados de 2023 do Observatório da Mulher e da Violência. Mas, assim, quem apanha mais, homem ou mulher? Mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no Brasil. Então, teoricamente, os homens são 33%. Há uma disparidade, é natural, mas também há um número do outro lado. Sim. Só que ninguém fala. Sim. Vamos lá. E aí, enquanto vocês profissionais que estão ali no âmbito da justiça, o que vocês percebem nesse sentido? A gente, para pensar nessa história, a gente tem que iniciar pensando... Me presta teu xícara aqui para eu te servir mais café. Pensando também na questão... Minha xícara foi embora. Mas nós temos que pensar numa questão histórica. Sim. Se nós pegarmos, por exemplo... Hoje tu tem o quê? Uns 45? Vamos cortar esse episódio, vamos parar por aqui. Mas não, sério. Eu tenho 41, tá bom. Com carinha de 37, corpo de 29, em progresso, em desenvolvimento. Hormonado. Enfim, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos 50 anos da história do Brasil, e se a gente pegar, assim, as gerações, vamos colocar... um cara que tem 50 anos de idade. Como que era quando ele era criança, ou seja, vamos botar até os 20 anos, 30 anos atrás, a convivência do pai e da mãe dele. Né? E aí vamos voltar mais um pouco. A convivência dos avós, do pai e da mãe do pai. Como que era isso? A mulher nessa época era muito mais submissa do que hoje. Exato. Então ela sofria muito mais, porque toda a construção histórica social que a gente tem é em cima do patriarcado. O homem estava no poder, ele que tinha o dever de manter a casa, e a mulher tinha o dever de servir a ele. E tá certo, tem que ser assim. Não pode ser. Não mais. Claro que não. Foi só uma deixa para um corte para eu ser cancelado, mas que vai explodir no YouTube, tá tudo certo. Mas, cara, a gente tem Isso é até muito recente. Sim, a gente tem essa mudança nos últimos 30 anos. Aliás, com certeza, Bernardo, você deve conhecer casos similares. Até hoje, há situações... E aí eu não estou falando, deixar esse parênteses bem claro e bem definido. Eu não estou falando das famílias onde o homem é o provedor da casa e a mulher... É a mãe da casa, a dona da casa, ela cuida do lar, cuida das crianças, e ela trabalha não trabalha muito e tá mais. tudo bem. Sim, trabalha muito mais, ela tá ferrada, coitada. Isso aí. Mas eu desejo felicidade pro casal. Mas ela trabalha muito mais, tá tudo certo. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Mas há ainda hoje com esse pensamento. Sim.
Muito, né? muito. Aonde o homem, É o nosso trabalho onde lutar a mulher é contra isso. totalmente submissa. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu não vou entrar nesse mérito agora pra gente bater essa boca aqui, porque acho que a coisa ia ficar quente. Mas a questão em si da submissão, e aí a submissão forçada, ela realmente é antiga e ela acontece ainda hoje Sim, em muitos lados no acontece Brasil. muito. E aí é o que a gente tem que combater? Quando essa submissão, ela se torna violenta, Exato. né? Mas voltando a essa questão para te responder lá de trás, a gente pega essa questão histórica. Uhum. Então, assim, o cara hoje que tá com 40 anos, 30 anos, ele enxergou todo e ele viveu sobre isso. Ele viveu sobre o poder desse machismo que é tão enraizado. Exato. É enraizado. Uhum. Mulher passa, a gente faz o quê? A maioria. Vira a cara pra ver, Exato. né? Então, assim, isso é machismo nos pequenos detalhes. Exato. E aí é uma coisa que a gente tem que tratar na gente. A gente não consegue, é difícil. De vez em quando eu me pego assim, falo alguma coisa, eu falo, pô, não deveria falar isso. Próxima vez que eu ver alguém falando, eu falo, pô, não fala dessa, pensa dessa outra forma. Porque realmente é muito complexo. E aí a gente pega. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela foi criada como proteção, Exato. né? Como o Estatuto da Criança e Adolescência. Uhum. Então, outras leis de proteção. Ela não é uma lei para ditar crimes. É tanto que ela só tem um crime na Lei Maria da Penha. Ah, é? Que é o de cumprimento protetiva. Entendeu? Então, ela não foi criada para isso. Ela foi criada para proteger as mulheres. Exato. Porque nós tínhamos altos índices de homicídio, de tudo. A própria história da Maria da Penha é uma história disso. Sim. É uma história pesadíssima a história que o dela. Estado foi totalmente displicente quanto a ela e quanto a outras milhares de mulheres. Exato. A lei foi criada para isso, né? Tem pessoas que falam assim, pô, mas eu quero a lei João da Penha, João não sei o que. Eu digo, olha, mas você tem a proteção. A Exato. mulher merece uma proteção maior, Uma porque atenção maior, né? historicamente, socialmente, ela é muito mais abusada e violentada. Exato. Mas o homem que sofre uma agressão no meio doméstico por uma mulher, ele também tem um crime lá no Código Penal que vai protegê-lo e aquela mulher vai responder. Sim. Eu não sei, por conta desses dados, se existe os homens não estão fazendo esses ROs, levando isso a conhecimento do Estado e tudo, mas uma visão minha, moral minha, eu acho que é o ego. Do homem, né? Do Tem homem. isso também, é verdade. Porque Você vê, um homem tem números curiosos, cara. 1 para 4. Um homem que 1 leva para 4 é um número grande. um tapa na cara, ele não gosta de falar. O ego dele... Eu posso dar um testemunho particular? Num relacionamento que eu tive. Em um dado momento, brigas e tal, a pessoa me agrediu. A mulher me agrediu. Fisicamente, soco. Como eu era mais forte do que ela, e olha que eu não tinha esse shape gostoso, bem delineado, bem não cuidado, tava carinhoso de ainda. hoje. Eu tava bem mais magro. Apesar de com uma quantidade de líquido cervejeiro maior no organismo. Mas eu tava mais magro. E, cara, numa determinada briga, ela me bateu algumas vezes. Mas não foi bater de me dar soco na cara de rock, foi porrada de bater no meu peito, no ombro, nas costas. Ela batia forte. Cara, só que eu ria, entende? Ainda que fosse forte, eu ria. A minha reação era essa. Não era aquela reação do tipo... E se eu fizesse a mesma coisa numa intensidade ainda que proporcional, eu tava preso, cara. Eu tava preso. Eu nunca nem pensei isso, Sim. nunca nem tive. Sim. Mas mas é a correlação. Então, muitas das vezes, a mulher vai até agredir o cara. Eu me lembro de um caso aqui que eu vi num vídeo há um tempo atrás, de um cara que ele batia na mulher, e aí, em algum momento, não sei se foi a mulher ou se já havia câmera na casa, tinha uma câmera instalada. E aí a câmera pegou, foi recente agora, há pouco tempo atrás. A câmera pegou o cara arrastando a mulher pelo cabelo, cara. Da sala para um quarto, um negócio para um corredor, não sei o que era. Você chegou a ver esse vídeo? Não cheguei. Foi
Um desses casos que estoura na Record, na Band, sei lá, e enfim, aí rodou o Brasil e a gente acaba recebendo no WhatsApp. Quando eu vi aquilo, que alguém me mostrou assim, que eu falei, cara, que troço absurdo, não quero nem ver isso. Eu tenho 2 filhas, cara. Então, quando eu vejo um negócio desse, isso já me remete, porra, Sim, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma irmã com Sim. 2 sobrinhas. Isso naturalmente, enfim. Quando eu vi aquilo ali, assim, eu falei, cara, que doideira, cara. Eu falei, mas o que aconteceu? Você tenta entender a história, pelo menos uma breve explicação do que aconteceu ali, e o cara já vinha fazendo algumas violências com ela há algum tempo, e num dado momento ela conseguiu registrar, ou ela teve a coragem de levar aquilo à tona, né? Cara, e você via, assim, um trato humano, que aquilo é desumano com qualquer tipo de pessoa. Se for com um cachorro, você agarrar na pata e arrastar ele, já é sobrenatural aquilo ali, já é surreal. E uma mulher passou aquilo com um homem, com um companheiro. Passam todos os dias. E aí, pensando nessa proporção, a mulher dificilmente vai conseguir fazer com o homem, a não ser que seja um caso desse. E aí não há dados que digam quantas mulheres são maiores do que os homens. Mas não há. Né? Assim, se a gente for pensar, acontece muito, e não sei se tem dados sobre isso, mas a gente sabe de atuar, que a mulher acaba matando o cara por conta da violência doméstica. O Sério? cara espancava ela, o cara proibia ela de viver, o cara estuprava ela todos os dias, Ou seja, obrigava ela a fazer terceira lei de sexo, Newton. Ação e reação. e uma hora ela não aguenta mais, ela não sabe, não tem, às vezes, o conhecimento ou alguém que possa dar uma força para ela conseguir buscar o Estado para essa defesa, e ela vai se defender da forma que ela Se eu não quer. me engano, isso foi o que aconteceu no caso Ioki, né? Ela alega isso. Ela alega que ela sofreu violência, principalmente violência psicológica durante muito tempo. Ela era ex-prostituta, ele tirou ela da vida. E num dado momento, durante um período parecia ter sido legal, eu vi o documentário da Netflix, durante um outro momento não, a coisa começou a ficar ruim e ele começou a ter outros casos, segundo ela, conta lá. E aí a coisa foi se agravando até chegar no ponto dela falar, não aguento mais, e aí ela picotou o cara. Acontece. Porque nós somos seres humanos. É aquilo. Olha, eu trabalho e acontece, vamos abrir um parênteses. Tudo bem que ela chegou nos extremos. Chegou mais. No escritório lá, a gente trabalha tanto para a vítima como para o agressor. Sim. E nós, mesmo com o agressor, nós sempre buscamos a melhor situação para a vítima. Uhum. Porque a lei nos pede isso e a gente está trabalhando ali em prol de uma questão social. Mais café, Bernardo? Não, agora não, obrigado. E a gente fica muito perdido, às vezes, quando a gente começa a enxergar que realmente que a vítima não é vítima. Entendeu? Isso acontece muito. Acontece muito. Nós todos somos seres humanos. Entendeu? Eu tô aqui para defender a vítima. Estou sempre. Mas nós somos seres humanos, tanto mulheres quanto homens. Né? Nós podemos errar da mesma forma. Eu achei interessantíssimo nós esse ponto. podemos errar da mesma forma. Tá, vamos mais além. Tá. Vamos mais profundo nesse ponto aí. Isso aqui não estava nem nas minhas anotações, eu nem tinha imaginado isso. Tanto o corpo, tanto os advogados da vítima, seja homem ou mulher, quanto, como é que a gente chama legalmente o termo que vocês usam para designar o juiz, a juíza? Juiz mesmo. Juiz, promotor, etc. Sim. Porque o promotor, ele tá ali para acusar. Sim. O juiz, ele tá para julgar, ele é imparcial. Okay. E o advogado, ele pode ser tanto assistente de acusação, vai trabalhar ali junto com o promotor, como pode ser a defesa do réu agressor. Perfeito. É assim que funciona hoje no sistema judiciário criminal brasileiro, sim. Então, temos ali os advogados, seja de defesa, seja de acusação, seja o juiz, a juíza, os promotores, e começou a se identificar
que um cliente teu não é vítima, né? Ele se apresenta como vítima, mas não é uma vítima efetiva, uma vítima de fato, né? E aí? Vamos lá, vamos fazer Até uma porque você está historinha. contratado, porque você está Vamos no fazer uma processo. historinha Vamos fazer uma pra tu historinha. entender. O que acontece? Na minha visão, o grande problema hoje são as protetivas. Uhum. Por quê? Hoje existe um termo que é indúbio pró tutela, que é o quê? Na dúvida, o juiz tem que deferir a protetiva. Ele só não vai deferir a protetiva se tiver grande conteúdo probatório que a vítima não corre esse risco. Só que assim, vamos lá. O juiz vai... Que o juiz não dá... Vai se não dá, arriscar? ele dá... Entendeu? Ele não dá a protetiva e daqui 3 dias o cara vai lá e mata a mulher. Assim, juridicamente, ele não tem uma sanção. sanção quanto a isso. Moralmente, socialmente, o pessoal vai execrar o cara. Tá, agora eu vou jogar até num outro ponto. Longe de mim querer ser amigo da justiça no sentido de passar a mão na cabeça de alguém, tá? Tá. De errado ou certo, não é esse meu papel aqui. Eu quero é treta, eu quero é que dê merda. Não, mas falando sério. Quantos casos um juiz recebe por dia de alegações dessa? Inúmeros. Sabe qual é o problema? Para o cara parar e falar assim, cara, será que... São inúmeros. O juiz tem uma equipe que ajuda ele, né, visualizar essas questões. Uhum. Mas, sabe qual é o grande problema da violência doméstica? É porque ela não tem classe social. Ela não tem cor. Entendeu? É o milionário espanca e o mendigo espanca. Entendeu? Então, assim, é absurdo. É diferente, por exemplo, tráfico de drogas. A quantidade de pessoas que respondem por tráfico ali de uma determinada classe social é absurda. Entendeu? Ainda que esteja muito interessante e pertinente o ponto do assunto que a gente está, queria abrir um parágrafo para a gente falar sobre violência, na maior parte das vezes psicológica, mas empresarial. Ou seja, que acontece dentro de um negócio, dentro de uma loja, uma empresa, uma indústria, enfim. Eu conheço um caso razoavelmente recente de algumas pessoas que se sentiram pertencentes a um caso de violência psicológica por uma responsável de setor, né? E essas pessoas, várias se sentiram, muitas, sei lá, 20, 30 pessoas. Dessas 20, 30, umas 5 entraram com processo, acusando ela de... E aí, quando a gente fala do que nem é o nosso tema hoje aqui, desculpa, Boninho, que é o nosso diretor do programa, eu rompi o roteiro, desculpa, da violência doméstica, mas 20, 30, 5 entraram com processo. Entendi. Contra a empresa, que aí tem esse detalhe. Sim, você não processa o cara, você processa a empresa. Tem toda a questão trabalhista ali. Processaram a empresa e aí com provas, né? Isso. Várias provas. Conheço algumas pessoas, e uma muito próxima, que passou, muitas talvez até no mesmo nível que algumas das que processaram, só que ela não colheu provas. Ela não colheu provas. Ela foi ingênua e ela simplesmente falou, cara, não, realmente eu não colhi provas, entendo que configura, mas não vou entrar, me senti mal, me senti assim, me senti assado, mas não vou entrar. E as outras entraram e meteram bala. A vida seguiu. Onde eu quero chegar?
esse caso, ele também talvez se fale menos do que a violência doméstica feminina. Mas ele assim, sem pertinente, analisar muito o caso, mas entendendo o que tu falou, é aquilo, quando existe a violência dentro do trabalho, Uhum. né? Olha, tem que bater meta, senão eu vou demitir vocês. Aí ali você consegue responder na Justiça do Trabalho por um assédio moral. Né? Você tem ali o assédio moral, a empresa vai responder se ficar comprovado. E o gestor, talvez acusado, pode ter saído da empresa. Dependendo ele pode ter saído da empresa. Fez, a empresa vai responder. Ele pode responder criminalmente também, isso nada impede. Mesmo que ele tenha saído da empresa. Uma coisa foi aquilo que eu te falei. A Lei Maria da Penha, ela tem um crime, né? E os outros crimes que estão no Código Penal, eles usam da violência doméstica. Uma agressão, um feminicídio, né, ligado à violência doméstica, uma ameaça ligada à violência doméstica. Mas se o cara cometeu um crime ali, uma ameaça, por exemplo, ele vai responder pela ameaça, o crime normal que está lá no Código Penal, entendeu? Então, assim, se ficar demonstrado isso e tiver provas, né, eu entendo que essa pessoa pode sofrer um processo nesse sentido. Entendi. O que a gente tem que entender que a violência doméstica, ela tem sempre que estar no âmbito doméstico familiar, né? Doméstico familiar, e inclusive ela também traz as pessoas que estão ali no meio daquela relação doméstica. Por exemplo, uma empregada, entendeu? Uma empregada que a patroa começa a agir de forma a causar, né, violência doméstica, trazendo a violência psicológica, a violência patrimonial. Se você não fizer isso, eu não vou te pagar, entendeu? E isso pode configurar a violência doméstica. Porque a lei ela é clara, ela fala sobre as pessoas que estão ali naquele meio também. Entende? Sim. Então, assim, dessa forma pode acontecer. E aí você pode responder, tanto na trabalhista quanto na criminal. Né? São dois caminhos. Legal. Né? E você... Isso é importante. Isso é importante. Sim, muito. E diferenciar, né? Diferenciar que é a mesma coisa para o homem, aquele papo que a gente estava tendo. Sim. O homem, se a mulher bate nele, ela vai responder pelo crime comum. Sim. Uma agressão. Mas a Maria da ameaçou. Penha, ela é utilizada, ela é indicada para proteção do homem também ou não? O STF essa semana decidiu em casais homossexuais. Legal. Casais homossexuais. Porque a Maria da Penha, ela traz a questão do gênero. Sim. Então é o gênero feminino. Sim. Né? Então ela defendia a mulher trans. Mulher trans, ou travesti. Travesti. O homem em um relacionamento, um Homoafetivo. homoafetivo, né? E a mulher em si, tudo que é relacionado ali. Legal. Entendeu? Porque, por exemplo, pode ocorrer violência doméstica. Sempre quem vai praticar pode ser homem ou mulher. Sim. Mas quem sofre a violência sempre tem que ser ligado ao gênero. E aí você tem que pensar dessa forma. Exato. Mas, por exemplo, outro dia eu estava lendo que a sogra praticava violência psicológica e econômica com a filha. Nora. Com a nora. A menina não podia sair de casa. Que loucura. A menina tinha que limpar a casa o dia todo. Isso deve acontecer muito. Entendeu? Já ouvi histórias. A família tinha dinheiro, o cara vivia o dia trabalhando e a mulher simplesmente transformou a nora numa escrava. Que doideira. Entendeu? Então acontece muito. Como acontece pelo outro lado. Se a gente for pensar, agora, há um tempo atrás, isso tem uns 2 anos, estava tendo um golpe em São Paulo, que olha só o absurdo, o cúmulo. Que aí é brasileiro, né? O brasileiro adora achar meios para dar um jeitinho para se dar bem. A garota conhecia o cara no Tinder ou qualquer aplicativo, começava a ficar com o cara, um mês ali, começava a ir para casa do cara, dormir na casa do cara, deixar as coisas dela lá.
E aí ela simplesmente de uma hora para outra ia, registrava uma ocorrência, né? Fazia um RO lá, informando e pedindo uma protetiva de afastamento do lar. Aham. Né? Por via das dúvidas, deferiam a protetiva de afastamento do lar. O cara tinha que sair da casa dele. Que doideira. Aí o que a garota cara. fazia? Vendia tudo que tava lá dentro, sumia. Não, e o cara, pra ele ser reintegrado à casa dele, porra, sei lá quanto tempo que ia levar. Pra ele conseguir provar. Algum Cê- vizinho cê falando assim, imagina. cara, ela não tá mais aqui não. Você imagina. Meu né? Deus do céu, que cê loucura. imagina. Cara, você entrou num assunto que eu queria entrar. Eu já tive um caso parecido assim, só de cortando. Diga que eu queremos. Que foi... a mulher fez a mesma coisa, só que assim, eles já ficavam, já era namorado e tudo. E a mulher pediu a protetiva afastamento do lar dele. Legal. Só que a gente descobriu depois, e ele relatando pra Uhum. gente, que era o contrário. Ela estava praticando violência dele, e nós conseguimos um vídeo, inclusive, que ela estava acegando o fósforo e tentando jogar, e ela não conseguia. O fósforo não apagava, jogar em cima da cama onde ele tá. Que Tava isso, deitado, cara. tinha uma câmera e a gente conseguiu comprovar isso e reverter a situação. Acontece, foi o que Aham. eu falei, nós todos somos seres humanos, estão abertos a errar. Né? As mulheres têm Sim. essa proteção, eu entendo que tem que ter, porque a chaga histórica e social que nós É muito temos grande. é absurda, É. né? Mas Exato. também É, estão como eu te falei, eu abertas tenho a- duas filhas, né, cara? Eu tenho uma filha de 18 e uma filha de 4. A gente vai até entrar num assunto desse daqui a pouquinho. E eu falei eu tive uma discussão com meu pai, um debate, né? E ele falou assim, cara, eu acho um absurdo que uma pessoa responda uma medida protetiva e seja retirada do seu próprio bem, tal. Eu falei, cara, eu também acho, mas entenda. Você chega na delegacia, imagina que fosse a tua filha, falei pra ele, imagina que fosse a tua filha. Chegou na delegacia, a pessoa dá o relato dela. Primeiro, o delegado, a pessoa que receber a vítima ali, ela não tem como saber o que está acontecendo. Se tem de fato, cara, você não tem como saber a índole da pessoa que está envolvida do lado de lá, nem da vítima, nem do acusado. Você não tem como saber qual o resultado que isso vai dar. Não. Então esse é o primeiro No passo. primeiro momento, não. Falei, no segundo passo, ele falou, pô, mas o juiz não tinha como. Eu falei assim, cara, mas você sabe quantos casos desse batem na mão da justiça? Quantos casos desses o juiz tem que analisar por dia? Né, conversando com um amigo meu, polícia civil, eu estou por dentro de todos os casos, de todas as partes envolvidas, né? Conversando com um amigo meu que é policial civil, ele falou assim, Guilherme, qualquer caso desse que chegue, cara, ele não vai ser pensado. A margem de trabalho que tem na mesa de um cara desse, dentro da polícia civil hoje, é absurda, é gigantesca. Esse cara não tem tempo, a gente não tem... material humano para cuidar de cada caso desse para entrar. Será que esse cara ele realmente é um bandido ou não? Será que esse cara realmente é um agressor ou não? Eu falei, cara, não. Se alguém está dizendo e o juiz falou vai, a gente vai ter que liberar, entendeu? A gente vê um caso desse ali. Que eu te falei, exatamente. Em dúvida próprio tela, é aquilo. Tá na dúvida? Tela, isso aí. Tá na dúvida? Tá na dúvida, irmão. Concede. Concede e não tem dúvida. Entendeu? A verdade é que não tem dúvida. O cara olhar, é isso? O que tá alegando? É isso, beleza, segue. E vamos embora, amigo. E eu tenho duas filhas, cara, eu faria a mesma coisa. Lá na frente, em algum momento, eu entenderia. Falei, cara, vamos entender. Vamos ver se realmente existe alguém lá e tal. Porque, infelizmente, cara, é o jeito de se remediar E isso acontece, a curto prazo da situação. Dentro do Ainda que seja... e aí a gente não tem números para falar sobre isso, mas ainda que isso ofereça injustiça para milhares de brasileiros. Sim. Mas a gente tem um trabalho dentro do escritório que quando a gente está atuando pelo réu ou quando a gente tem um cliente que traz essa questão, a gente já trabalha a mente dele dentro disso. Lógico. Olha, meu amigo, acabou. Ela não quer mais ficar contigo. Ponto. Tchau. É isso. Então, assim, não procura, não faz sinal de fumaça pra ela. Nem Se o cara tem uma bloqueia. protetiva, ainda faço pior. O cara tem a protetiva de irmão. Tu já foi num presídio? A maioria... Ninguém vai. Né? Eu falei assim, olha, tu vai ficar uma noite ali no Porquinho, uma 105, os caras vão vir te pegar. Como é que é o termo? Porquinho. No Porquinho? Vai ficar ali naquele quadradinho ali, um frio desgraçado.
Aí os caras vão vir te pegar no carro da SEAP, vai rodar esse estado todo. Aí tu vai lá pra Benfica, no Rio, vai fazer audiência de custódia, vai ficar uns 3, 4 dias lá, ou um pouquinho mais. Aí os caras depois vão mandar, a maioria vai lá pro Thiago Teles, que é um presídio que tem ali em São Gonçalo, Guaxindiba. Meu amigo, faz 45 graus na sombra naquele lugar. Eita, delícia. Então, a primeira coisa que eu falo pro cara é isso. Eu digo, olha, tu vai ficar numa salinha de 10 por 10? Nem isso, não. 3 por 10, que cabe 20 candango, tem 40. Olha aí. E aí lá no finalzinho tem um buraco naquilo ali. Os caras vão ver você fazendo suas necessidades e você vai ver os caras, não ver, você vai sentir os caras fazendo a necessidade dele dentro daquele calor. Eu digo, é isso que você quer pra sua vida? Me diz. Ah, eu amo, meu amigo. Tu não ama, cara. Vai, se ame. Não Sai ama. dessa, cara. Assim, a gente... É até feio falar isso, vai ter tanta mulher no mundo. E além disso, ainda falo por aquilo. E não adianta repetir. Porque a maioria faz a mesma coisa. Ele tem um problema agora com essa mulher. No próximo relacionamento, ele repete. Porque já é um problema dele que ele Bom tem você que falar tratar. isso. E aí, falando sobre padrões e inteligência emocional. O ser humano, ele repete padrões. O Eu pai falei fez, do avô, do pai. o avô fez, Sim. o pai fez, ele fez. E ele cresceu vendo. Ele cresceu vendo. E é inconsciente. Eu falo como autoconhecimento e autoprova. Eu me percebi refletindo situações do meu pai, que eu nem tinha contato diariamente. Falava uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, às vezes nem uma vez por mês. Mas eu me vi repetindo padrões do meu pai, coisas que o meu pai falava. Falei, caraca, eu tô falando igualzinho meu pai, cara. Falei, não, peraí, eu não sou meu pai. Eu falei, cara, eu não quero repetir isso, não quero ser igual a ele. Sim. Então, com minhas filhas eu não fui igual a ele, né? Meu pai teve o jeito dele, teve a forma dele de educação, e isso é engraçado, né? Boa parte da nossa geração, a gente tem idades parecidas, você também tá com cara de quase 50. Eu tinha que dar essa... Um corpinho de 17,5. 17,5. Sacanagem. Mas a gente é da mesma geração, né? Nós vivemos uma educação, Sim. viemos de uma forma de doutrina, de educação, de criação dos pais, Sim. no geral, lógico. E, no geral, a nossa geração tem educado os filhos de uma forma diferente. Sim, e eu entendo que esse é o trabalho da nossa geração. Entender que aquela forma era uma forma errada, equivocada. Adaptar. Exato. Nos curarmos dessa Nos situação. curarmos, porque se a gente entende que... eu entendo que eu ainda tenho muito essa questão do machismo arraigado, porque é uma questão social. Total. Né? A questão de sexualizar as mulheres. Cultural, né? Cultural. Se a gente pega o carnaval. É o carnaval? É o carnaval, mas Sim. a gente sexualiza as mulheres. Né? E aí, como que a gente pode mudar isso agora para que as próximas gerações entendam que não dá para viver só disso. E que isso não pode estar mais na nossa sociedade. Né? Então, realmente, que eu te falei lá no início, dos 30 anos. Os últimos 30 anos foram de mudanças gigantescas. Tanto na questão... Posso lançar uma bomba? Vai lá. Eu quero lançar uma bomba. Já que você falou de cultural e tal. Aí nós vamos de carnaval. Carnaval, eu não quero ver, meu irmão. Eu quero ver a Paola Oliveira, que é uma amiga querida. Inclusive, Paola, beijo. Tô te esperando aqui. Você vai vir gravar com a gente em breve, ainda em 2025. Paola, uma querida. Cara, eu quero ver a Paola Oliveira dançando lá, sambando e com mini fantasias e tal, e uma asa de anjo aqui. Eu quero ver isso. Eu não quero ver um cara lá, peludo, felpudo, dançando com a mesma roupa. Mas quem dança é a mulher. Sim. Então a gente precisa entender que assim, cara, tem todo um discurso, tem uma porradaria de tapa na cara dos homens, Sim. da nossa geração, da nossa sociedade.
Mas o que continua acontecendo, você pode pegar todos os desfiles das escolas de samba aí. Quais os corpos que estavam expostos? Mulheres. Quais os corpos que estavam evidenciados? Mulheres. Meu gosto, lógico, o da mulher é muito mais bonito. Tá. Mas aí Eu quero ver uma mulher bonita, independente do estilo de corpo lá, mas exposto muito mais do que Tenta enxergar um de homem, outra forma. por um exemplo. homem exposto, ainda que o cara seja malhado, bonitão, gostoso, como eu, mais ou menos. Eu não quero ver esse cara, Mas eu quero ver tenta ela. enxergar como a diferença. Mas você não Tem uma entende, forma de arte mas e você uma não forma de concorda erotização. que se eu tô mostrando isso, e aí eu vou lá e dou porrada e falo assim, você não tem que ser Sim. machista, você faz o quê? Seja cego? Sim, complicado. Fecha o olho, eu só complicado tô mostrando entender. isso. É complicado, mas tenta enxergar dessa forma. Como uma forma de arte e não uma forma de erotização. Artisticamente é perfeito, eu quero ver. Eu quero ver essa arte, né? Entendeu? Mas é difícil, fazer cara. essa diferença. É, claro, muito total, difícil. total. É muito difícil. Porque a gente não olha. Teve um caso, acho que 2 anos, foi na pandemia. Uhum, Acho que, se eu não me engano, tava no aterro do Flamengo, a menina fazendo yoga uhum. e o cara gravando e falando na gravação várias coisas assim, sexuais que a garota tá fazendo yoga. E aí isso vazou, deu uma polêmica Pô, gigantesca. esse cara tomou uma. Olha, pô, tu tá erotizando a situação. É Tu que tá não tratando- necessariamente é Tu erotizada. tá tratando a Ou mulher... é erotizável, né? Tu tá tratando a mulher só como uma coisa sexual, Objeto. um objeto sexual, mais nada, Exato. sabe? É entender, essa linha aqui, olha, pô, tu não pode fazer isso. Sim, eu converso muito com a minha filha de Sabe? 18 anos sobre isso, né? Isso é um machismo. Tem um termo, porra, perdão, gente, esqueci o termo. Cultural, não... Não é. Eu ia falar escultural. É uma merda. Um machismo, porra, tradicional, cara. Esse é um Sim. machismo escroto, Sim, entendeu? E realmente, cara, isso é uma putaria fazer, entendeu? Você tá pegando uma pessoa com yoga. Eu imagino que a mulher não tava nem vestida de formas. Não. Porra, não, cara, não, entendeu? não. Então, assim... E aí vai isso- vir aquele que vai me dar uma porrada e falar, não, mas a mulher não precisa estar. Não, não é isso que eu tô falando, irmão. Tô dizendo que o cara pegar uma situação qualquer, é tipo uma mulher amamentando, e o cara exaltar um cunho sexual ali. Sim. Irmão, isso é alimentação. Isso é a é base da doença, natureza. é doença. Isso é doença. Isso é doença. Isso é doença. O cara E eu precisa vou te falar, buscar um tratamento pra já que eu toquei agora. nesse assunto sem querer, Entendeu? Bernardo, eu já vi, cara, não vou dizer dentro da minha casa, mas eu já vi, eu tenho 2 filhas, eu vi acontecer comigo, na minha presença, porra, de gente conhecida, gente da família, a mãe amamentando a minha filha, e o cara olhando, querendo ver o peito da mulher. Eu vi. Então, cara, isso acontece dentro da nossa casa, irmão. Sim. Sim. Dentro da nossa casa. Quiçá num lugar público, da Não, mulher sentar e, até, porra... É até um tema também que a gente tem, que é o seguinte, a questão sexual, assim, Exato. pesado, vamos lá, vamos falar de estupro. Então, cara, a maioria são pessoas que estão dentro do âmbito familiar. Exatamente. A grande maioria são pessoas que estão no âmbito familiar. Então é um tio, é um primo, é um pai, é um avô. Então, assim, cara, realmente eu acho que às vezes a gente a gente enxerga às vezes trabalhando que existe umas conotações quanto a isso que são muito pesadas e você, o que é que você faz, né? Pô, sua filha tem que dar banho, e aí? Isso pode levar a algum problema? Sabe? Pode uma pessoa complicadíssimo. depois chegar e te acusar, ter feito algum... Sabe? Então, isso gera até um medo, Gera um medo gigantesco. medo. Como eu te disse, né? como pai de 2 filhas, né? Quando a minha filha mais velha, quando eu e a mãe dela nos separamos e tal, era uma preocupação. Falei, cara, eu tenho uma filha pequena, uma menina. Sim. Menino continua sendo complicado. A Andy falou muito sobre isso aqui. Muito, muito. Desses tem casos de abuso com muito, meninos. Muito, muito. Eu sofri uma tentativa de abuso quando criança, citei nesse episódio. Algumas até. A menina, cara, eu acho que a criança em igualdade, ela tá muito próxima, a menina e o menino. Quando vai ficando mais velho, mais a menina, porque o corpinho vai chamando atenção. E eu tinha muito esse medo. Graças a Deus, né, surgiu um anjo, que é o padrasto, inclusive um beijo para ele, Rafael, um grande abraço. Força, Flusão, tamo junto.
que é um querido, um cara muito do bem, um cara maravilhoso, um cara abençoado, que o Papai do Céu mandou e é o padrasto da minha filha e até hoje zela por ela, tem um carinho por ela. Pô, legal, É um legal. cara muito do bem e eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande acima de tudo. Tanto eu por ele quanto ele por mim. Cara, mas eu fui um sortudo, cara. Eu fui um sortudo. Quantos outros não tiveram a mesma sorte que eu? Hoje que eu tenho uma outra situação, onde a minha filha tem 4 anos, a pequenininha, eu tenho esse medo. Eu não sei quem é o homem que está tendo contato com ela. Eu não sei quem é o homem que vai estar dentro da casa. Cara, eu não sei. Sim. Hoje ele é uma criança de 4 anos. E se ele for um maluco doente? E a gente não tem o que fazer. Não tem. E aí, sabe o que a gente... Isso aqui é muito louco. Que a gente tem E perigoso. Vou te falar uma questão que a gente está vivendo hoje, que não é debatido, ninguém fala sobre isso. A gente vive hoje uma pandemia de vício em pornografia. Absurda. Né? E aí o cara começa a passar isso pra realidade. Então, assim, como é que a gente vai viver? Não sei se desconfia de todos, né? E aí eu tô falando aqui como o Bernardo, não como o advogado. A gente tem que ser mais racional, mas é difícil. E a gente tem muitos casos que a gente observa que é quem tá perto. Eu não sei se você estava na cidade alguns anos atrás. Alguns anos, bons anos. Eu não sei se 5 ou mais de 5, acho que até mais de 5. Surgiu uma história de que um hotel na cidade de Petrópolis tinha sido pego, câmeras instaladas atrás dos espelhos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se é lenda, Airbnb se foi efetivo... tá tendo muito problema com o Airbnb É quanto a mesmo? isso. Muito, muito. Eu não me lembro assim da efetividade, mas eu me lembro que foi público, foi algo público. E, cara, para fins de pornografia, né? E, por exemplo, dependendo do casal que você pegar lá, e quando eu falo casal, eu não estou falando sexo, Sim. estou falando qualquer pessoa, qualquer duas Sim, ou mais sim. pessoas, seja lá quantas forem, Das pessoas que estavam ali que estiverem ali naquele ato, e isso for para uma plataforma dessa, talvez a pessoa nunca vai saber, cara. Não. Nunca vai saber, nunca vai fazer ideia de que o caso está lá. E é um assunto pertinente. Sabe o que estava rolando? Vou te falar uma aqui. Essa é bizarra. A pessoa vai ver e vai saber que é bizarra. Há um tempo atrás, tinha um IA. Uhum. E essa IA, você mandava foto da menina de biquíni. Uhum. E ela tirava o biquíni e reconstruía a menina pelada. Meu Deus do céu. Eu não sei se já foi aprovado, porque eu não tenho acompanhado. Mas era até da Jandira Fegali, um projeto de lei que era para falar sobre, na Lei Maria da Penha, sobre essas questões de IA, vazamento de algumas coisas assim nessa questão. Eu tô por fora realmente. Eu cheguei a ler na época quando era projeto de lei, mas eu não sei se foi para frente. Sim. Mas era justamente isso, o uso de inteligência artificial, né, deepfake e tudo, para criar meios de se você ver uma pessoa ali nua ou numa relação sexual, alguma coisa do tipo. Porque hoje Como a gente as IAs já administra estão isso? fazendo vídeos de um... Lógico que se você analisar ali no detalhe, Você consegue diferenciar. Você consegue diferenciar. Quem tem um olho mais quem clínico... tem um olho clínico consegue diferenciar. Sim. Cara, mas ela faz vídeos bem perfeitos. Mas sabe qual é o problema? A bem maioria não apurados. tem esse olho. Não tem. E Esses aí o cara vai olhar e vai falar, é o fulano, é a Esses fulana. dias eu não sei com que, eu tava conversando com uma pessoa e veio que, não, olha essa mulher aqui com um tubarão, passando a mão na cabeça do tubarão. Eu digo, é IA, ela não é verdade. Eu digo, olha, ela tem 6 dedos. Aí a pessoa olhou e falou, realmente. Eu digo, é IA, cara. Mas a ex-namorada do Ronaldo Fenômeno tem 6 dedos no pé. Existem pessoas que têm. Mas é verdade. Esse é um ponto. Cara, e nós estamos em 2025. Sim. Não vai demorar muito, a IA vai chegar no ponto de errar quase nada. E aí vai ser osso de diferenciar. E vai ser um desafio para a justiça analisar esses casos. Hoje, o grande problema, eu uso muito IA, fiz vários cursos. Inclusive, assim, a OAB Rio tem um curso amanhã sobre IA na aplicação no TJ do Rio.
E tá tendo vários cursos. A OAB de São Paulo promoveu um curso extenso, assim, explicando, Legal. falando sobre prompts, aplicado ao direito e tudo assim, Bacana. muito legal. O problema é que ela alucina muito em jurisprudências. Uhum. Ela cria jurisprudências. Hoje a IA é absurdo. Você fala lá, tal, assim, eu tenho vários prompts que eu criei para me ajudar, porque assim, tem coisa que, pô, vou perder um dia resolvendo, que eu resolvo ali muito rápido, e aí, aquilo, você tem que conferir. Uhum. Esse artigo é esse artigo, essa jurisprudência, mas jurisprudência é alucinação total. Permita-me fazer uma piada com a advocacia, no geral. Antes de mais nada, um beijo para todos os amigos advogados que estiverem assistindo. Somos Você sabe- 2 milhões e pouco de 2 advogados. milhões e pouco, queridos, um abraço. Você sabe como que o advogado coloca ponto e vírgula num texto? Ele pega e tempera. Isso veio de um próprio advogado. Então a piada não é minha, eu só estou repercutindo. Um beijo pra vocês, queridos da OAB do Brasil. Estamos juntos. Mais um podcast com vocês. Mas é isso. A gente ia entrar para um outro ponto aqui, Bernardo, mas eu nem vou entrar. Esse aqui vai ficar para um próximo episódio, onde nós vamos falar sobre redes sociais e violência digital, que é algo muito sério. Muito. Stalkeamento, perseguição, etc. Que é muito Fiz um bacana vídeo essa também. semana lá no Instagram sobre isso. E eu acho que, assim, na violência doméstica tá muito sério. Uhum. Mas pior ainda no bullying. Né? Né? E o bullying virou crime agora. Então, assim, Bullying virou crime? sim. Né? Agora você tem um crime lá definindo mesmo? definindo o que é o bullying. E aí? Entendeu? E aí, cara, que assim, escola, os Enzos da vida aí estão sofrendo, né? Porque- Isso significa que acabaram os comediantes do futuro. Provavelmente. Porque, Não no Ceará, talvez. não sei. Mas tem muita coisa pesada, né, cara? Tem muita coisa Esses pesada. dias eu fiquei sabendo Tem muita coisa do pesada. rapaz, fizeram com IA a imagem dele tendo relação com um porco, e soltaram na escola e o cara queria cometer suicídio, cara. Olha só, Então, assim, até onde a gente vai isso? Porque, assim, são brincadeiras muito pesadas. muito pesadas. Quando a gente era moleque, tinha brincadeira pesada? Tinha brincadeira pesada. A gente sentia, mas Sentia. a gente não conseguia enxergar a A dimensão dimensão dessa dor. dessa dor. Porque, assim, muitas pessoas trazem hoje esse sentimento incutido, essa questão psicológica de não saber lidar com as pessoas, de não saber conversar, de ter problemas de violência doméstica, de bullying que passou lá na escola. Posso falar de um bullying que eu sofri na escola? Fala pra mim. Liceu Municipal, 1990. Se abre com o Bernardo. Ou 94, talvez. 94 ou 95. Se abre com o Bernardo. Aqui surge o nosso novo quadro, Se abre com o Bernardo. Mande suas dúvidas, mande suas questões. Casos de bullying, mande pra cá que a gente vai falar sobre aqui. E você vai entender na íntegra. Cara, eu não lembro o que rolava lá. E aquelas sacanagens que você tem que pegar um trouxa da vez. E naquele momento pegaram a mim. Tô eu sentadinho lá, quietinho, e foi o ano que eu me ferrei na escola, que foi a sexta série. E a sexta série é do capeta, É gostoso, né, cara? é gostoso. Começa a A vir quinta fração. série é aquela velha piada, Não, a sexta série começa é a o vir creu. fração, aquilo é Eu entrei na dança do creu. uma praga. E aí eu sentadinho lá, cara, alguém foi e colou um papel com a fitinha, um durexzinho. Pra você que não sabe o que é durex, é uma fita adesiva pequenininha, fininha, que você comprava. Tem grossa e as- também. Mas aí a grossa não é durex, não é durecão, é uma fita adesiva no geral. Aí tô vendo um fantasma ali em cima da equipe de produção, queria mandar um abraço pro Boninho. E Valeu, Boninho. como é que você tá de água aqui? Eu tô baixo. Como é que tá de hidratação aí em cima na equipe? Tudo administrado, a gente tá legal aqui, cafezinho. Mais café, Bernardo? Eu aceito um pouquinho, cafezinho. né? Apesar E aí, de ter cara, derramado os caras- quase todo o café. Você Isso é bem-vindo aqui você pode. Acontece. Então, cara, o camarada colou lá, eu me lembro do cara até hoje, inclusive cobri ele de sacanagem. Me lembro dele até hoje, Léo é o nome dele. Um abraço, Léo, a gente já esteve junto. Mas, cara, coisa de criança que às vezes erra a mão, né?
Ele botou lá o papelzinho lá e era alguma coisa do tipo, me chute, me bata. Meu irmão, a sala inteira me deu porrada. E eu queria dizer pra você, pras câmeras, a sala inteira me deu porrada, com lágrimas nos olhos, com dor no coração. Porque o bullying é uma coisa muito séria. Cara, mas naquele momento, eu não entendi porra nenhuma. Que nego vinha e pau. Eu falei, caralho, que porra é pau? E eu falei, caralho, eu comecei a ficar acuado. Sabe cachorro acuado? Eu falei, caralho, o que tá rolando? E depois que todo mundo bateu, a turma inteira, eram 40 alunos, quase que a turma inteira, as meninas não bateram. Por isso que eu amo as mulheres, até hoje. E tinha uma em especial, que eu me lembro muito bem dela, com um carinho muito grande, mas a gente nunca ficou, é uma pena. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. A gente só não dá tempo mais não, amigo. A gente estava na sexta série só. Eu nem sei quantos anos eu tinha na sexta série, sei lá, 13, 12, sei lá. Cara, mas a galera toda, porra. Aí alguém, em algum momento, chegou e falou, tirou a parada. E aí que eu vi o que que era. Eu falei, caraca, porque a pessoa colou, não lembro, assim, acho que não foi nas minhas costas, acho que foi nas costas da cadeira. Entendi. Isso é um exemplo dos bullying que rolavam na década de 90. Sim, muitos. Ó, vou te falar um comigo. Boa. Eu sempre fui gordinho, sempre tive peitinho de gordinho, sempre tive. E isso, caraca, o vagabundo me chamava de tudo que você possa imaginar. Exemplos. Teta de vaca, peito de beisola. Peito de beisola. Vai indo. Cara, depois que eu aprendi a responder... No Ceará ou já no Rio? No Ceará. No Ceará. Aprendi aqui no Rio. Porque eu comecei a ter os amigos cariocas. Sim. E os amigos cariocas são, né, o desenrolo total. Aí eu comecei a responder, né? Eu não posso dizer a resposta aqui agora, mas depois eu te conto a resposta. Quebrou, ninguém mais falou besteira nenhuma comigo. Mas, cara, muito ruim. E questão assim, não... Cafezinho da melhor qualidade. Obrigado, quentinho. Quentinho. E passei algumas coisas assim relacionadas na escola também, racismo também, assim. Porque eu sempre estudei em escolas lá no Ceará. A minha mãe sempre lutou muito para colocar para estudar em escolas boas, assim, particulares. E eu passei por algumas coisas e acho que vai somando, né? Sim. Vai somando e isso vai doendo muito. E com o tempo melhora. Porque aí tu aprende a se defender, né? Sim. Então, acho que é sobre isso também. Mas hoje as crianças têm essa defesa a mais, que é não sofrer e ter um tipo penal ali que possa proteger desse... Eu acho que é difícil, eu acho que até para a justiça avaliar, então, já que o bullying ficou algo oficial. Né? Mas hoje é mais fácil, porque hoje a criança tá lá no Twitter, tá no X lá, ó, tá lá no Instagram, gordão. Lembrei de um caso da região. Queria mandar um beijo para... Sacanagem, não vou falar o nome da família, mas uma família conhecida. A menina tinha um Instagram. E nesse Instagram, ela postava... Ela criou um Instagram que era fechado, bloqueado. Ela era uma menina do ensino médio. Eu não me lembro... Eu conheço a família, né? Eu não me lembro quantos anos essa menina devia ter, mas eu imagino que, para estar no ensino médio, devia ter ali entre 14, 15, 16, talvez. E aí, tinha até uma sigla. Eu não me lembro. Isso tem uns 3, 4 anos atrás. A sigla determinava que, se tinha aquela sigla lá no final... Era tipo assim... Determinava ABC, qual era como se fosse assim, se o perfil terminasse, era um nome da pessoa, um nome oculto, seja lá que bosta que fosse o nome do perfil, Entendi. com ABC, não é ABC, mas se fosse ABC, significa que era aquele perfil para sacanagem. Entendi. De gente do ensino médio. A menina postava foto dela de biquininho, nananã e tal. Numa dessas, ela... postou e vazaram. Lógico que ia dar uma merda dessa. Só que a menina, cara, com 14, 15 anos, sei lá quantos anos ela tinha, ela não maldou isso. E a família não sabia. A família não sabia. E aí a merda ficou grande. Porque vazou, o negócio cresceu, se espalhou. E aí chegou o conhecimento da família. Eu não lembro qual foi o desfecho. Várias garotas cometeram suicídio por conta Olha disso. Que merda. Tem vários casos Olha mesmo, que merda. nesse sentido, que a garota ficou tão assim que cometeu suicídio. Olha que merda. E tava tendo
se eu não me engano, teve uma reportagem no Fantástico, tem um tempo. Quando começou essa questão de OnlyFans, privacy aí, Aham. há algum tempo atrás, tinha algumas garotas vendendo pack. Novinha, Aham. 14, 15, 16 anos, Com né? menos de 18. Escondido da família, Meu Deus do céu. entendeu? E aí depois, que ela queria fazer um dinheiro, pô, adolescente, né? Não entende nada e acabava sendo às vezes constrangida ali, ou então aliciada para alguma coisa. E aí começou a dar problema. Nossa. Começou a gerar vários problemas aí. Então, é uma questão que acontece muito. Muito, muito, muito. E vazamento de foto hoje é Puta. absurdo, né, cara? Absurdo. Tem a Lei Carolina Dickmann, né? Sim, sim. O que a Lei Carolina Dickmann diz? Olha, tem a proteção dela lá, além da Lei Carolina Dickmann, tem Ai, meu Deus, deixa eu lembrar aqui o artigo. Tem na legislação tem um artigo que também protege quem ele penaliza quem tem essas fotos, Uhum. né? Não é só você ter a foto, você tem que ter, distribuir, guardar. Tem vários verbozinhos que definem ali sobre o vazamento ali de fotos, vídeos de menor, né? A Carolina Dickmann fala mais de adultos. De Sem ter, vazamento, né, de sem ter foto. permissão e tudo. Mas também você tem de menores. E com menor a situação fica pior. Sim, Fica muito pior. muito pior. Né? E acontece... Cara, assim... Eu acho até absurdo muitos homens mais velhos que ficam ali, ó, contra a garota. Pô, te dou R$10 numa fotinha. Pelo amor de Deus. Te faço um Ai, pix. pelo amor de Deus. Nem fala que eu sou pai de 2 meninas, socorro! Acontece, cara. No episódio que a gente Coisa gravou com a Andy horrível. entrou em alguns assuntos aqui pesadíssimos. Sim. Pesadíssimos. Ela fala, tem uma história que ela falou sobre uma garota, se eu não me engano, que foi... Como é quando você pega uma estaca e empalada? Pelo amor de Deus. Pois é. Socorro. Cara, Ai, não quero e sabe o que é que você vê? Você vê podcast, você vê socorro. palestra, muitos delegados falando que o cara mostra a raiva dele. Meu Deus do céu. Mostra a raiva dele e você vê que a intenção dele naquele ato. Meu Deus. Porque o cara vai lá e esfaqueia a cara dela 30 vezes. Pelo amor de Deus. O que é que ele queria com o esfaqueamento de 30 vezes do rosto da pessoa? Pelo amor de Deus. Socorro. Infelizmente, assim, a violência doméstica tá aí, nós temos que lutar. Eu acho que nós homens, e eu tô falando de um local que não é meu local de fala, eu não sou mulher, Sim. entendeu? Mas trabalho nessa Exato. proteção, a gente tem o ideal lá no escritório de ter essa proteção, Uhum. de lutar por isso, mas eu acho que a principal mudança é a mudança social, da cabeça de de cada um, consciência, consciência de cada um. de atenção, de intenção. De cada um. Então, assim, Perfeito. cada vez mais tem que ser mais falado, tem que ser mais que ser mais debatido, tem que ser demonstrado. Olha, houve esse crime, tem que ter repercussão E acho que tem que estar nas escolas, cara. Sim. Tem que estar na educação, tem que estar desde a Sim. educação infantil Sim. ali. Talvez eu não diria na pré-educação, né? Eu acho que na educação infantil ali, de 10 a 12, 14. Se tivesse tem que tá, hoje, cara. se Tem que ser tivesse falado hoje no sobre isso. ensino médio, a gente já tinha uma mudança absurda. Já tinha uma mudança de Só comportamento. que a gente, em vez de estar discutindo políticas de educação efetivas, a gente está discutindo besteira. Porque Exato. efetivamente, se ali no ensino médio, são 3 anos, a gente já tivesse essa discussão trazendo os grandes problemas sociais que a gente tem hoje, como que a gente pode resolver, olha, violência doméstica é isso, isso, isso. Trazendo para a mesa e Sim, levando a garotada a pensar, o que a gente pode fazer com isso? E aprender a visualizar. Exato. Lembra que eu te falei no início que muitas vezes a mulher não entende que está sofrendo violência doméstica? Exato. Inclusive, Mas eu se vi um a filme... filha ou o filho dela chegar e falar assim, olha, mãe, isso é violência. Olha só o que está acontecendo. Exato. Será se isso não vai mudar o pensamento dela? Exatamente. Bom, tudo parte da educação, né? Exatamente. Tudo. Eu vi um filme
que foi uma sugestão, mais ou menos, ali com a minha ex-esposa, bem recente agora, se chama É Assim Que Acaba. É com a esposa Não conheço. com a esposa, a atriz principal é a esposa do... Não lembro se foi na Netflix, acho que foi na Netflix, se eu não me engano, ou na Amazon Prime. Que foi com a esposa do Ryan Reynolds, que faz o Deadpool. Ah, tá. Porque antes tinha falado assim inglês que acaba. pra mim. É assim que acaba. É que o meu inglês é muito bom, muito bem afinado. É um filme que relata a mulher... Cara, será que eu acertei o nome do filme? Assim que acaba? Assim que acaba. O que é interessante nesse filme? Que ele mostra a visão da mulher e com uma determinada visão distorcida. Quer ver? Mulher do Ryan... A Black Lively? Black Lively Reynolds. Pô, tu sabe o nome dela, ó. Não, eu pesquisei. Blake Lively, a esposa de Ryan Reynolds. Vou assistir depois. E aí, ó, cadê ela? Tá na Prime. Tá na Prime o filme? Tá na Prime, é. Tu achou aí o filme? Sim. É esse mesmo, Assim que acaba, né? Isso mesmo. Assim Então, que acaba. Esse filme, ele relata uma mulher que sofre violência, né, de um caso dela. E é muito interessante porque nesse filme ele mostra uma visão que eu nunca imaginei. Que a mulher, no início, ela não entende aquilo como violência. Ela entende como outra coisa. E talvez o homem também entenda. Mas lembra que a gente falou... Vamos voltar lá. Questão histórica. Uhum. A mulher, ela passou... A avó dela passou por aquilo e pra ela era normal. A mãe passou por aquilo e era normal. Uhum. Então, assim... E é até que ela entender que, cara, espera aí, isso tá abusivo. Né? Eu não aguento mais com isso. Você falou tudo. É, eu não entendo, mas até entender, até ter alguém que demonstre, ou então até que ter uma política pública que estava sempre passando ali mostrando que isso... E aí eu vou fazer o apelo aqui para os machos delicados no mundo, que tomaram porrada de mulher. Cara, talvez o homem demore mais ainda a entender. Fala, cara, acho que eu estou sofrendo um processo de violência. O cara não vai entender, irmão. O cara vai viver N situações, vai falar, meu casamento tá ruim. Mas ele não vai entender que, putz, isso aqui acho que configura. Eu acho que vai demorar muito mais para um homem cair numa ficha dessa. Pro homem porque não é natural. Entra naquela situação que eu te falei do ego também. Também. O ego do homem. Afinal de contas, eu sou o machão, eu sou vou o dizer brabo, que eu sou o cara. O bichão. O bichão. Entendeu? Cara, nós já estamos indo para quase 2 horas de episódio aqui. O negócio tá bom demais, assunto demais, dúvidas demais do povo. Mas nós precisamos ir para a reta final. E eu quero chegar no seguinte ponto. Momento perrengue. O que é um momento perrengue? Momento perrengue é um perrengue que você tenha vivido em uma dessas situações de casos de violência doméstica. Seja ele difícil, de perrengue difícil, de tu falar, cara, e agora? Ou engraçado. Qual foi o momento perrengue que você viveu aí na carreira, principalmente, se possível, com caso de violência doméstica? Não, foi um caso de violência doméstica, não posso falar qual o caso, mas teve um dia que eu fiquei, minha coluna travou. Foi uma semana em cima de um caso que o cara não cometeu a violência doméstica, entendeu? Inclusive a mulher fez uma declaração que a gente juntou no processo para demonstrar que ele não cometeu a violência doméstica, que foi ali um erro, alguma coisa do tipo. E foi uma semana esse cara preso. Que isso, cara? Lá embaixo, no presídio. E eu perturbei tanto o juizado de especial da violência doméstica aqui, que o pessoal não me respondeu mais e eu travei minha coluna. Que isso, minha coluna ficou travada, eu tive que ir no hospital, tomei lá uma injeçãozinha pra coluna destravar. Meu sócio até brinca, às vezes a gente tá atendendo um cliente, ó, já travou coluna por causa de cliente. Que isso, porque cara, isso é doideira. Travei mesmo, assim, não conseguia me abaixar, não conseguia levantar os braços. De estresse que foi aquilo, porque a gente sabia que foi uma prisão indevida. Que loucura, cara. Mas é aquilo, quando você trabalha muito com protetiva e quebra de protetiva, é o que eu falo, lembra que eu te falei assim, olha,
Irmão, vou te contar como que é o presídio. Uhum. Pro cara não quebrar. Lógico. Assim não liga pra mulher. Chegou num bar, a mulher tá no bar, some, irmão, Some. evapora, pô. Some. Entendeu? Ah, tô num bar, ela chegou, some do mesmo jeito. Inclusive, eu posso aproveitar aqui para contar um caso que o defensor me contou. O camarada foi almoçar num restaurante aqui da cidade. Não vou dizer onde é o restaurante. Ele foi e estava almoçando. A ex-mulher chegou no restaurante e ele almoçando. Era uma galeria. Ele entrou. Ele já estava Fica almoçando. difícil não saber qual é o restaurante, tô falando que é uma galeria. Não, até que é. Porque é um restaurante que quando o defensor me falou, e aí fica a dica, perdão para esse restaurante, eu não posso atender vocês, mas eu esqueci de vocês. Quando ele me falou desse restaurante, eu falei, caramba, esse restaurante existe ainda, ele é muito antigo. É antigo do papo de 30 anos. E aí ela chegou, ele já estava almoçando lá, ele tinha o costume de almoçar lá. Entendi. O cara estava almoçando lá, eu não sei o que o cara fazia, não faço a menor ideia. A mulher chegou, ela chegou, pegou o prato dela, sentou numa posição diferente a que ele estava, levantou, daqui a pouco chega a polícia, ela avisa, a polícia prende o cara. Eu falei pro defensor, e aí? Ele falou assim, cara, o cara foi preso. Sabe qual é o Ele problema? rompeu. Não, vou te explicar qual é o grande E aí problema. até que explicar que o focinho de porco não é tomada. Problema, isso daí. Se a gente consegue evitar isso, sabe? O cara não passa por esse dissabor. E eu falo sempre isso pro Eu, meu se sou o cliente. cara, mas me parece, pelo que o defensor falou, que o cara não se ligou que a mulher tinha chegado. E que ela agiu de má fé. Só que, né? Mas aí até provar... Na dúvida vai nele. É. Vai proteger ela. Porque se eu sou o cara, eu saía correndo, irmão. Falei, eu meto o pé daqui depois Falo que isso se dane. sempre. Sai Falo fora. Não sempre. vai nem me achar mais. Ah, Quando vê, eu tô esse em dia eu tava Caxias. conversando, não Mas era tá nem louco. cliente, tava conversando com uma pessoa, mas eu sou guarda nesse lugar, meu irmão. Fala com o teu chefe. Na hora que aparecer, você vai, pede pra ele transferir pra tu ficar em outro lugar. É lógico. E eu ouvi outra história, vou aproveitar pra falar essas merdas aqui. Já rompemos o tempo, já estamos aqui, nós vamos pra 3 horas e 50 de episódio. É o mais longo do mundo. E o James querendo namorar hoje, não vai dar. A Magrinha tá esperando. Eita, nós. Cuidado, hein, senão ela dá uma Maria da Penha. Aí o que acontece? O defensor me falou de um caso interessante. Ele falou assim, cara, a mulher não era daqui. E ela estava morando com um cara, casado ali, enfim, há algum tempo. E a casa era no terreno da família do cara. Entendi. Pelo que eu entendi do que ele me falou, haviam mais de uma casa no terreno, não sei quantas. Mas no terreno havia o pai do cara, que já era idoso. Entendi. Não sei de que idade, mas idoso. E, em algum momento, a mulher entrou com a medida protetiva. Ela não queria mais o cara. Afastamento do lar. Afastamento do lar, imediata. O cara sai do lar. Só que o pai do cara era idoso. Tinha que alguém cuidar dele. Tinha que alguém ir lá, para fazer presença. Não sei se o cara cuidava dele, o pai cuidava dele. O pai dele era idoso. Era idoso tipo de alguma idade avançada, não era um idoso ativo, tá? Resultado, a mulher ficou na casa, eu não sei se tinha filho, tá? Não sei. Mas a mulher ficou na casa, o marido, para qual recebeu a medida protetiva, ele não podia visitar o pai. Porque tinha um afastamento e Tinha um provavelmente afastamento. tinha ali uma distância que ele não poderia Exato. chegar. E o caso rendeu, e eu não sei nem que fim deu, me parece que está ativo até hoje, segundo o que o defensor falou. E resultado, O pai faleceu. não sei lá, nem quero saber, meu. O paizinho tá lá. O paizinho tava lá, Porque acontece, largado, né? Assim, e a mulher na casa do cara, irmão. é, Ah, mas a posse, mas quem é dono, não importa. não importa. Ele só não vai lá. Isso aí. O imóvel pode ser do cara, Sim, se ele só não vai lá. isso aí. Né? E aí não tem jeito, irmão. Não tem história. Porque, vamos complicar a história, né? Essa é uma história verídica, real, que Sim. aconteceu. Inclusive o nome do cara... Sacanagem, eu não sei o nome do cara. Nem quero saber. Mas, digamos que o cara não tenha esse cara dessa casa, era um imóvel de um terreno de casa, né? Entendo. Digamos que esse cara não tenha como pagar uma moradia para essa mulher. E me parece que essa mulher não trabalhava. Digamos que ele não tenha como pagar uma moradia para essa mulher fora dali. E pelo que o defensor falou que ela não era daqui, resultado, irmão, danou-se.
A mulher vai ficar ali, Tchau. o cara que se vire, e detalhe, o cara não tinha pra onde ir. Ainda que seja a casa da família, ele não tinha uma outra casa pra ir. Nesse caso, se encaixa perfeitamente. Aí ainda era um casal. Se encaixa perfeitamente com um golpe que eu te falei que estava acontecendo em São Paulo. Pô. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Cara, o do golpe é muito louco. Muito. Muito Muito. Mas vamos lá. Chegamos aos pontos finais do programa. Para mudar o mundo, o que você faria? Educação. Só tem uma forma de mudar o mundo, educação. Não é essa educação aí. Uhum, Não quero saber qual é a Bhaskara. Não quero saber disso, não. uhum, Educação, uma educação moderna, uma educação que possa dar uma visão de mundo real para as pessoas saibam que o estado do Ceará é um estado da federação, uhum. né? Que Fortaleza é a capital. Então, assim, que as pessoas saibam o que é racismo, Uhum. o que é machismo, né? Que as pessoas tenham conhecimento. Estrutural. Estrutural. Machismo. E o pior é que eu tenho o livro do Silvio, do ex-ministro dos Direitos Humanos, que é sobre machismo estrutural. Falando sobre livro e machismo, eu queria citar aqui o livro. Você pode pegar aqui para mim, por favor? Esse? Isso. Da Pachá? Conhece ela? Conheço. Esse aqui é o livro da Andréa Pachá. Um beijo para ela, querida, uma pessoa maravilhosa, super inteligente, super querida, super Muito. antenada nos assuntos de hoje em dia. E esse aqui em especial fala sobre feminismos. Andréia, já te chamei aqui, doutora, você será super bem-vinda, venha com a Vilma, venha com quem você quiser, a casa está aberta para você. Para a gente falar sobre feminismos, precisamos falar sobre isso, né, sobre essas questões. A Andréia é maravilhosa, a Andréia Vou te Pachá. indicar uma amiga muito forte na cidade, que assim, Me agora indique. não mais, mas até ano passado atuava muito fortemente na OAB Mulher, Ah, que é? tinha um... Quero saber. Vou te passar o contato Me dela. passe o contato. Que eu acho que vão ser pessoas Pertinente. importantes, pertinentes para estar falando aqui e com lugar de fala. Com Eu lugar volto de a fala. falar isso. Eu sou É homem isso. falando aqui sobre isso. violência doméstica. Quem tem Exato, que falar sobre exato. violência doméstica, nós temos que entender, nós homens. Exato. E repassar esse Isso é conhecimento. imprescindível. Mas as mulheres estão no lugar de fala delas. Porque Exato. todos os dias elas sofrem isso. Exato. Né? Com Teve certeza. um tipo de violência doméstica que a gente não Uhum. falou aqui, que... Não, tô tranquilo. Falemos. Que é a violência doméstica institucional. Que é isso? Quando o Estado trata e violenta a mulher de alguma forma. Que isso? Agora, eu não sei quantas DEANs nós temos no que é a delegacia de... O que é uma DEAN? É a delegacia que protege ali as mulheres, né? Uhum. Que é ligada diretamente à proteção das mulheres. Legal. E principalmente da questão de violência doméstica. E aí, eu não sei quantas temos hoje no Brasil, mas eu acho que são pouquíssimas. Inclusive, o pessoal está lutando para trazer uma aqui para Petrópolis. Né? Legal. Que aí vai ter uma delegacia especializada em violência doméstica aqui. Né? Bacana. Então, a gente não sabe a quantidade que tem, assim, de proteção realmente. Exato. E a Lei Maria da Penha, ela tem vários caminhos que ela criou ali para melhorar essa proteção, sabe? Só que a gente vai fazer 20 anos agora da Lei Maria da Penha, porque ela é de 2006, né? Que é a Lei 11.340. Uhum. E muitas coisas ainda não foram implementadas, que é aquilo, né? O custo, o Estado tem que prover aquilo, material humano, precisa de polícia especializada. Então, você pensa aí na violência institucional, vou te dar um exemplo. A mulher sofreu violência doméstica e ela vai lá e tem um policial lá que ele não sabe sobre violência doméstica. Ele não tem um conhecimento prático teórico da violência doméstica. E aí ele atende aquela mulher de qualquer jeito. Nossa. Ele não tem o jogo de cintura para ouvir e entender a dor dela. Exato. Isso é uma violência institucional.
Uhum. Que a mulher, muitas vezes, não sei se você lembra lá do início, eu falei da violência psicológica, Sim. que ela é a que mais acontece, mas a mais, talvez até a mais difícil de se comprovar. Exato. Porque às vezes tu precisa de um laudo, um psicólogo, Uhum. um terapeuta, alguma coisa para demonstrar isso. Exato. E o policial tem que ter esse tato na hora de ouvir, na hora de entender. E nem sempre vai ter. Nem sempre vai ter. Então a instituição, nesse momento que coloca ali um servidor que não está preparado, não é técnico para atender aquela demanda, Uhum. ela está praticando uma violência. Exato. Isso tem mudado, todos os dias mudam, cada dia mais os policiais estão mais capacitados. Hoje aqui a gente, em Petrópolis, tem inclusive a patrulha Lilás, que Acho que sim. que a Capitã Angel, ela acho que é comandante Sim, dessa patrulha exato, e exato. tudo, que assim, são policiais extremamente capazes, sabe? Todo o meu respeito a esses PMs, são policiais militares que têm o know-how de como... O preparo, o treinamento isso daí, para lidar com esse tipo de caso. isso, sabe? E a gente precisa disso. Exato. Porque realmente não é uma coisa... Você não pode tratar como uma coisa banal, Exato. sabe? É muita dor, é muita tristeza envolvida. Muito. E você tem que enxergar e sentir aquela dor, Sim, sim. né? Para proteger. Vamos para um bate-bola jogo rápido? Bora. Resposta rápida, direta, sem pensar muito, beleza? Vamos lá. Medida protetiva ou ordem de restrição? Medida protetiva. Delegacia da mulher ou denúncia anônima? Complicado, mas denúncia anônima, os dois. Tem que ter a delegacia da mulher, a DEAN, a delegacia da mulher. Beleza. Né? E tem que ter a denúncia anônima, porque não existe essa história de briga de casal, não vou meter a colher. Não, você vai meter o garfo, a faca, a porra toda. Vai. Você tem que estancar aquela briga ali e proteger da forma que tem que ser protegido. Somar, né? Isso aí. Perfeito. Violência psicológica ou patrimonial? Qual é a mais difícil de comprovar? Psicológico. Falsas denúncias, exceção ou problema sério? Um problema sério. Pena maior para agressores ou prevenção? Prevenção. Prevenção sempre. Redes sociais ajudam ou atrapalham? Ajudam. Se forem usadas da maneira correta. Agora, para fechar, se a lei não funcionasse, qual a punição ideal? Educação. Isso pega um gancho com algo que eu gostaria de ter comentado mais cedo, mas veio num momento pertinente. Você nem está bebendo água, você deve estar desidratado. Que é o seguinte... Deixa eu tomar um golinho de água aqui. O Brasil é um dos países reconhecidos aonde qualquer pequeno delito... O que eu diria de pequeno delito? Vou dar um exemplo interessante. O cara rodou com um carro, sei lá, com IPVA não pago ou com a vistoria não feita, alguma coisa do tipo. É um crime, tá errado. Ele deveria estar, né? O que no Brasil é feito? Pune o cara com uma multa gigantesca. E o cara paga, só dói no bolso. Mas não há preparo, não há conscientização, educação. O cara vai fazer de novo. O cara vai fazer de novo. Vai furar e se ele tiver muita grana, irmão, ele vai pagar... Cara, eu conheço gente que fala assim... ali, em tal lugar, em tal situação, eu vou furar quantas vezes for, porque parar ali não existe. Andar ali a tantos quilômetros por hora não existe. Esse nego tá maluco. E aí eu vou fazer até não vou dizer o meia-culpa, porque eu não faço isso, que eu não sou doido. Mas tem gente que anda a determinados quilômetros por hora, vamos supor na Brasil, o cara fala assim, irmão, é impossível andar na Brasil às 3 da manhã a essa quilometragem por hora. Assim, porque é uma questão de segurança. Te cortando rapidinho, vão se quebrar, porque tá mudando a forma da aparelhagem, que vê a questão da velocidade. Isso é importante. Não vai ser mais um radar aqui e outro radar daqui 10 quilômetros. Agora vão ser, tipo assim, 3 radares,
em um espaço, vamos dizer, de 1 quilômetro. Entendi. Você Tu tem reduziu física- em um, caiu nos outros dois. Fisicamente tem É. como comprovar, poxa, mas você passou aqui o tempo que você demorou Uhum. para chegar aqui não daria na velocidade que é permitida. Exato. Então, talvez que ainda que no primeiro, que seria um 0,1, É. ele tá ali Vamos não, dizer que ele não pra te diminuiu. multar. Ele Ele tá ali pra diminuiu. saber quanto que esse cara É, tá passando vamos dizer aqui. que é Quando chegou lá na 50. frente, falou assim, ué, mas se lá tu tava a 120, por que aqui tu tá 50? Não, vou te dar um Num exemplo. raio curto. Aqui, ó, melhor. Ele tava 50 aqui. Aqui esse radar é 50. Aham, Ele reduziu para 50. ok. Esse radar aqui também é 50. Ok. Ele foi para 120, chegou aqui, diminuiu para 50, né? Aham, Aí passou, tem outro radar de 50 aqui. aham. Ele foi 120, chegou aqui 50. Fisicamente, você não dá para passar todo esse espaço a 50 em 10 minutos, digamos assim. Exatamente. E aí, meu filho, aí vai rodar muita gente nessa Fica brincadeira ligado, aí. você que tá assistindo a gente, fica ligado, porque isso já vai acontecer. Vai haver um aviso oficial, mas você não vai perceber e tu vai cair nesses radares e vai Vai. pagar essa multa. Com certeza. Tá certo, tá errado? Não sei, comenta aqui, deixa o teu comentário, fala sobre isso, diz o que você acha, xinga, grita, manda a gente a merda. A gente não tem nada a ver com isso, mas manda quem fez essa lei a merda e a gente vai entender e conversar sobre isso e debater sobre essas histórias aqui e outras. Aonde eu quero chegar? Em breve, muito em breve, a gente já é acompanhado por Waze. Você joga no Waze e você vê os radares que estão online e não online, os que já estão desligados, mas ali continuam aparecendo com online. Sim. Porque não estão pagos. Cara, fomos para uma outra esfera agora, né? É É a violência, administrativo. é a violência Direito automobilística. administrativo. É a violência automobilística. Você consegue derrubar isso muito fácil, sabe por quê? Quando você vai fazer não a pode ser. defesa da multa, Ah. ali, é só pegar. Por lei, ele tem que ter 1 ano de vistoriamento aquele equipamento. Passou 1 ano e 1 dia, meu amigo. Que delícia! Entendeu? E a maioria, o Estado é ineficiente, né? É. Deveria ser eficiente, mas é ineficiente. Eu não sei se você chegou a pegar os radares de Petrópolis ativos. Não sei. Não eu pe- não não- sei nem é. ligar um carro, irmão. Não- Eu não dirijo Então, mesmo. há um tempo atrás, eu já não me lembro quanto, havia alguns radares em Petrópolis ativos e havia uma premissa de que esses radares estavam ativos, funcionaram durante um bom tempo para o petropolitano, para o morador de Petrópolis, para o visitante de Petrópolis, consumidor, motorista, para ele aquilo era perene, não ia parar. Só que parou. E aí depois vazou que parou, porque na verdade o contrato venceu e era caro. E aí, teoricamente, a prefeitura falou, cara, não vou bancar mais isso, mudança de governo, não sei o que rolou. Enfim, não sei qual foi o impacto disso em relação a acidente, não faço ideia, mas vale a pena a gente investigar. Num segundo momento, o que rolou? Não ativaram novamente, porque o contrato ficou caro e não havia interesse. Eu O volto que no assunto, acontece? Educação. Mais uma vez, educação, e mais uma vez, isso estava no ar. Parou de estar no ar. Engraçado que, assim, eu ainda hoje reduzo nessas áreas, mesmo sabendo que o contrato não está no ar. E às vezes só o poste está lá, o equipamento não estava lá, porque logicamente o dono foi lá e retirou. Ele falou, pô, vou tirar esse troço daqui que é meu. Enfim. Mas está lá no ar. Eu retiro, eu reduzo sim, safado. Não, pior que reduzo, cara, ficou o costume, sabe? Às vezes era 50, tu reduz a 70, cachorro. Mas reduz, cara, tu fica naquela assim, caraca, será que ainda tá? Será? Fica automático. Vai que... Mas reduziram. E aí o que acontece? Essa prática que fica ali depois acontecendo, depois de um tempo, você fica nessa dúvida, você fica nessa questão, acaba meio que entrando no inconsciente do motorista urbano, e você não sabe se quando que o negócio vai voltar a estar ativo ou não. Porque você pode ter perdido uma emenda, você pode ter perdido um diário oficial dizendo que, olha, voltou a ser, e você não sabe. Verdade. Então isso é uma jogada. Não, Mas você ainda a tá questão falando assim, pode continua. ter perdido, você acompanha. Mas Não 99,9% da acompanha. sociedade não sabe nem o que é um diário oficial. não sabe. Claro que não. Então, Claro assim, vai saber se sair na mídia. Exatamente. Fora isso, meu amigo, só vai saber quando chegar a cartinha. Bernardo, foi bom demais o nosso episódio. Acho que a gente vai ter que fazer mais uns 15 juntos. Muita Vamos resenha, desenvolver, muito tem papo, muita muita coisa coisa pra para ser desenvolver. falada, muito assunto importante e pertinente para a sociedade brasileira. Nós somos mais um podcast. A gente vai daqui para o mundo. Em 2025 nós vamos explodir e pegar geral nesse certeza. Brasil, nesse mundo.
E você tá junto com a gente, porque é para você que a gente faz isso, beleza? É por acreditar em Petrópolis, por acreditar na cidade imperial e por acreditar que daqui sai muito talento e tem muita gente boa, trabalhadora, séria, honesta e justa. Como eu, como o Bernardo e como você que está assistindo a gente, beleza? Deixa o teu comentário, manda um alô pra gente, xinga, elogia, faz o que você quiser. Nós estamos juntos e nós vamos daqui para onde Deus nos levar. Beleza? Bernardo, deixa o teu recado final, tuas redes sociais, manda um abraço, um beijo pro teu pai, pra tua mãe, pra você, pra onde você quiser, que a Xuxa está nos ouvindo. Eu só queria agradecer mesmo, agradecer o convite, eu acho que... Então tá bom, de nada, a gente termina por aqui. A gente já tá aí no... A gente se encontra aí toda quinta e sexta. Mas agradecer imensamente o convite e dizer que o que precisarem, nós estamos aqui, tanto eu quanto o escritório em si, e que nós temos que lutar todos os dias para combater tudo que a gente conversou hoje aqui e para transformar o Exato. Brasil num lugar melhor para se viver, para se construir, para se criar novas tendências. Exato. E que a gente viva em harmonia. Perfeito. Né? Cara. Porque é isso que a gente precisa, paz Isso e aí. harmonia. Né? A partir do momento que a sociedade e nós homens entendermos que a gente tem que mudar a nossa ótica. Exato. Né? A gente consegue melhorar a nossa sociedade, consegue Isso aí. caminhar para caminhos mais brilhantes, digamos Exato, assim, exato, mais exato. felizes. Nem todo mundo é como eu, que tem 2 filhas mulheres em casa, né? Tenho 2 filhas mulheres, tenho irmã, tenho madrasta, tenho vozinha. Minha vozinha de 90 anos vai fazer 91 agora, daqui a alguns meses. Tá lá, tá bem, tá firme. E que preocupa também, né? Porque a violência com idosos também é um negócio absurdo. Eu me preocupo muito, porque lá em casa eu tenho minha cunhada, minha sogra, tenho Todo minha mundo esposa. idosa. Minha cunhada tá com uns 75. Minha sogra tem uns 32. Eu falei brincando, mas tua cunhada... E minha esposa, no escritório, eu me preocupo muito com as pessoas, as meninas que trabalham Exato. com a gente. Sempre falo, cuidado com qualquer coisa, liga, manda mensagem. Exato. Porque, infelizmente, a gente não vive numa utopia. Não. Não vive numa utopia. A gente não pode dizer assim, porque a roupa dela... Olha, no mundo perfeito, você poderia sair de papagaio e ninguém ia ligar. Exato. Mas a gente vive hoje em 2025 e a gente vive uma loucura. Exato. E a qualquer momento alguém pode fazer alguma maldade. Infelizmente, a gente está aberto a isso. E uma sociedade doente que a gente nós, vive, né? homens, temos que nos preocupar Exato. e estarmos ao lado delas, contra todos os Exato. tipos de violência que podem acontecer Exato. com elas. Porque sem Perfeito. elas a gente também não é Não é porra nada. nenhuma. Não é nada. Entendeu? Com certeza. Isso Deixa não é as nada. tuas redes sociais. E do escritório também. Olha, procura lá Bernardo Oliveira no Instagram, você vai encontrar, eu não sei o @. No Instagram do escritório é VOS Advogados, Vasconcelos Oliveira e Silva Advocacia Especializada. Se precisar de alguma coisa, estamos sempre lá. Obrigado. E vamos deixar um abraço aqui, querido, forte, pro teu sócio, para ver se ele na próxima Daniel esteja... Vasconcelos. Daniel! Estamos te esperando aqui, amigo. Deixa Vamos a prefeitura marcar. Um pouquinho. Vamos marcar. O vamos Ingo marcar. pode esperar. Pode esperar, vem pra cá. Na próxima a gente tá junto. Queremos ver você, essa sua cutis gostosa, bonita, temperada. Ih, esse daí, ó. Metrosexual. Pô, esse daí mexe com a cidade todinha. Eita, Posso nem falar nós. isso, vai dar... Eita, vai pegar fogo. Pra você que tá assistindo a gente, agora papo sério, duvide, cara. Pergunte, questione, assista. Eu tenho 41 anos e eu já vi e presenciei e acompanhei diversos tipos de violência. Seja psicológica, seja física, seja sexual, coisas sérias. A violência acontece do lado de onde você está. No cômodo ao lado, na casa ao lado, com a pessoa ao lado, vizinha, você. Se você achou algo estranho, cara, na dúvida, irmão, denuncia. 180. Denuncia, cara. Eu vi pessoas falecendo por questões delicadas, questões complicadas, mas que ninguém viu a tempo ou ninguém denunciou a tempo. Na dúvida,
Existem formas de você agir. Legais, oficiais. Liga, faz uma denúncia anônima. Qual é o canal de denúncia anônima? O 180. Ou 180. Denuncie em qualquer cidade que você tiver do país. Denuncia. Não dá mole, não. Eu tenho 2 filhas. Talvez você não tenha filho. Talvez você não tenha filho. Quando a gente tem filha, por isso que eu falo isso, você ativa um circuito no teu cérebro com atenção para esse tipo de questão. Talvez você não tenha filho ou filha. Cara, mas o cuidado ao próximo é inerente, é pertinente. Né? O cristianismo diz, Jesus na Bíblia fala, amar ao próximo como a ti mesmo. O mal que eu não quero para o meu próximo, o mal que eu não quero para mim, eu não desejo ao meu próximo. Então pensa nisso. Antes de qualquer coisa e sob qualquer hipótese, qualquer situação, observa isso e denuncia. Não fica calado. Né? Hoje você tem canais que você não precisa nem mostrar a cara. Mas se for necessário, se posiciona. Tá bom? Esse é o nosso alô, esse é o nosso recado do Mais Um Podcast para você. O Brasil pode ser muito melhor, Petrópolis pode ser muito melhor, o estado do Rio pode ser muito melhor, se você começar a agir também para ajudar os meios jurídicos da polícia e os meios oficiais. Tamo junto? Nós somos Mais Um Podcast. Um beijo para você que acompanhou a gente. Vamos daqui para o mundo, nós vamos explodir, vamos ficar gigantesco esse ano e você vai estar junto com a gente, porque é por você que a gente faz isso. Beijo! Vamos que vamos! Tamo junto! Tchau!